Mais alguma coisa? Na área? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal. Lembrando, né, que o nosso tema dessa semana é basicamente o nome da nossa disciplina, né, pessoal? A gente vai conversar nessa semana. O nosso tema é a contraposição entre neutralidade e polarização, né? E se vocês prestarem atenção no nome da disciplina, o nome da disciplina qual é? Despolarização, ou seja, o contrário de polarização, né? Uma forma de negar, né? Oposta à polarização, mas sem neutralidade. Então, também é uma negação, uma oposição à neutralidade. Então, a ideia é que a disciplina como um todo sirva de negação para esses dois conceitos que a gente vai estudar hoje, né? Tanto a polarização quanto a neutralidade, a não seguir nenhum dos dois, né? Ou tentar achar um equilíbrio entre os dois, né? Mas basicamente é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Só que eu vou explicar para vocês, finalmente, né? Eu contei para vocês que nos outros semestres esse aqui era o primeiro tema, era o tema número 1. E aí eu achei que ficava ele muito vago, ele já é muito conceitual, né? E ele é bastante profundo, digamos assim, né? Na análise aí do conceito de polarização. É bom a gente ter mais exemplos concretos, entender melhor, poder visualizar melhor o que cada discussão significa. Então eu tive essa ideia e, olha, eu estou gostando, a minha ideia é manter ela assim. Não sei, depois vocês me comentem o que vocês acham dessa aula no final do semestre. Se fez falta esse conceito de polarização durante o semestre, né, ou se não. Mas a ideia é que agora, com o final, depois de todas as discussões que a gente teve, imagino que fique mais fácil para vocês entenderem essa proposta de discussão sobre polarização e neutralidade. Outra coisa importante, até acho que nos primeiros semestres que eu dei essa disciplina, eu botava 3 termos, era polarização, neutralidade e o papel da ciência, porque eu acho que junto na discussão dessa contradição entre polarização e neutralidade, tem um fator fundamental que é o papel da ciência, tá? Então, uma boa parte da aula de hoje a gente também vai dar uma discutida aí sobre esse papel da ciência, especificamente sobre as possibilidades, né, o que o método científico nos oferece, tá? E para começar isso, eu queria perguntar para vocês já jogaram, alguém aqui já jogou na Mega Sena? Né? Não sei se ainda vocês são de jogar. Eu confesso que eu nunca fui muito de jogar na Mega Sena. Tem um irmão meu mais novo que ele sempre joga. Eu não sei se Mega Sena, mas pelo menos, né? A última vez que eu vi ele falar de alguma coisa, acho que era loteca, não sei, aqueles de aposta de resultado de jogo de futebol. Né? Bom, não sei se vocês jogam ainda, se tem esse... Já jogou, DJ? Massa. Né? Eu já joguei também, né? Depois, sei lá por que eu jogava também. As últimas vezes que eu joguei eram essas mega da virada, só assim, né? Para o cara ver se dá sorte ali, ganha, né? Resolve a vida, apesar de que tem várias histórias, né? Que conta aí de pessoal que ganhou na Mega Sena e olha, acho que eu vi um documentário, não sei aonde, que era interessante, assim, que mostrava como quem ganhava numa loteria, alguma coisa assim, tinha dificuldade de manter esse padrão, o alto padrão, né, que obteve aí com essa renda, renda não, né, com esse ganho de capital repentino aí em grande quantidade, de como era comum, parece, eu não lembro os dados exatos, mas como era comum essas pessoas ganharem, assim, essa bolada de dinheiro e depois acabarem meio que perdendo tudo, né, por várias questões. Mas eu queria trazer para vocês aqui, não sei se é da Mega Sena, não me lembro, como eu disse, não jogo, então não me lembro da Mega Sena da virada, se tem alguma diferença, não sei a quantidade de apostadores, mas uma Mega Sena normal, né, se eu não me engano, são 60 números que a gente tem que acertar 6, né, eu acho que é isso, né, tem que, com essa combinação, acertar 6 números entre 60 possíveis. E aí a combinação, né, fazendo a probabilidade, a da virada não acumula, tá? Mas com relação a números são iguais, né? São 60 números, tem que acertar 6, né? Acho que é isso. E aí se ninguém ganha, vai para alguma instituição de caridade, imagino alguma coisa assim, né? Eu também acho que é o mesmo número, não é? Eu me lembro que tinha uma loteria que acho que ia até 100, não me lembro direito. Eu acho que outra, acho que era a Loto, que era só 50, varia. Mas a Mega Sena, quem não acerta os 6 vai para... vai para os 5. Mas aí ganha toda a bolada se acertar 5 na Mega Sena da virada? Ou ganha menos, né, eu acho. É tipo assim, pessoal, você aposta
Aí se ninguém acertar os 6 números, aí vai para quem acertou 5 números. Vai a Aí, por bolada exemplo, toda? isso, a não ser que outras pessoas também acertem os números. Isso Entendi, aí acontece, divide, né? claro, claro, claro. Aí divide o valor. Ah, então sempre alguém vai ganhar toda a bolada, né? Quem acertar mais. Sim, sim, não acumula. Essa questão não acumula, não vai, Entendi, não fica para próxima. entendi. Pois é. Mas vejam só, pessoal, o que eu queria aqui, a questão, né, para a nossa discussão aqui, é a probabilidade, né? Aqui só o DJ falou que jogou, não sei se os outros ninguém jogou, né? Imagino que já tenham jogado, né? Talvez não joguem sempre, mas né, alguém já deve ter jogado aí, além do DJ e de mim, né? Quarta-feira diz que joga aí também. Tagueren disse que já joguei na quina também. Então, pessoal, quando vocês jogam, né? Aqui eu estou fazendo o cálculo do seguinte: se fizer o jogo simples, né? Acho que são 6 números, né? Tem que acertar os 6 números entre os 60. Integro 2 bolões, né? Bolão diz que é melhor, porque daí aumenta essas chances aqui, né? O quarta-feira tá ligado nas probabilidades. Aqui, todo mundo, né? Você sabe que tem os jogos, né? Que pode jogar 7 números, 8 números, pode jogar mais, porque daí aumenta potencialmente, exponencialmente, né? A chance de se acertar. Mas vamos fazer um cálculo aqui. De jogar um jogo simples de 6 números na Mega Sena, né? Se alguém já fez isso e lá, né? Não sei quanto é que tá a aposta, R$ 1 na minha época, R$ 2, R$ 5 deve estar hoje em dia, alguma coisa assim, né? Vai lá e faz o jogo. O jogo mais barato que tem, mais simples, 6 números para acertar de 60. Se vocês fizerem esse jogo, vocês vão ter uma chance em mais de 50 milhões de oportunidades, né? De opções aí, de combinações possíveis. Vocês vão escolher uma combinação entre mais de 50 milhões de combinações possíveis entre esses 60 números, né? O que significa, percentualmente falando, vocês têm 0,00002% de chance de ganhar na Mega Sena com um jogo simples. Tá? Por outro lado, né, eu tinha feito essa mesma análise aqui no semestre passado, eu tive que atualizar ontem, os números estão atualizados, aqui meus números até ontem à noite. Tá? Você sabe qual é a chance de qualquer um de nós de morrer de coronavírus, de Covid? Né? Atualmente, com os mais de 400 mil mortes que a gente já tem no Brasil, cruzando, né, com a quantidade de brasileiros, né, morrer no Brasil, né, não no mundo todo, a gente está com uma chance em 500, a cada 524 pessoas. Né? Ou seja, a cada 524 pessoas já morreu uma pessoa. Né? O que dá 0,19. Fiquei na tentação aqui de arredondar e botar uma chance em 500, que daí dava 0,2, que era 100 mil vezes mais que a Mega Sena, para ficar tudo redondo, mas eu não quis ser tendencioso aqui, eu botei então o número correto aqui para vocês. Então a chance de qualquer um de nós, né, de qualquer brasileiro, morrer de coronavírus é uma em 524, ou seja, 0,19, se a gente arredondar, né, 0,2%. Né? 95 mil vezes mais chances a gente tem de morrer de não é pegar coronavírus, é de morrer de coronavírus, tá? Do que ganhar na Mega Sena com um jogo simples. Tá? Óbvio, pessoal, aqui, como toda comparação, a gente vai falar um pouco disso, é difícil, né? Eu estudei, meu mestrado e meu doutorado foi num departamento de estudos comparados, tá? Então, eu vou falar aqui de uns métodos científicos para vocês, a mesma coisa vale para o método comparativo, tá? Se a gente fosse pegar, assim, ao pé da letra, preto no branco, sabe, ser totalmente rigoroso, nenhuma comparação seria possível, né? Ou seria 100% precisa, porque não existem duas coisas comparáveis, né? Eu estudei lá Brasil, Noruega e México no meu doutorado, só que a realidade, a história da indústria de petróleo no Brasil é uma coisa, na Noruega é outra, no México é outra. Não é porque funcionou na Noruega de um jeito que vai funcionar no Brasil, não é porque deu errado no México de um jeito que vai dar errado no Brasil. Então, se a gente quisesse ser muito preciosista, muito preciso, né, na técnica comparativa, nenhuma comparação nos garante certeza de nada. Aqui, para vocês terem ideia das dificuldades, né, que seriam essa comparação, por exemplo, essa uma chance em 524, né, no Brasil de morrer de coronavírus, isso já é algo que está aí há mais de um ano acontecendo, né? Já é uma chance em 524 durante um ano, mais de um ano, né? Não sei lá, 300, 400, não sei quantos dias está o total de pandemia até agora, né?
Ganhar na Mega Sena é uma aposta, né? Uma vez que a gente vai. Se a gente pegasse, né, e jogasse na Mega Sena toda vez, não sei se é toda semana ou todo mês, qual é a periodicidade da Mega Sena, mas se a gente jogasse todos os sorteios que tiveram na Mega Sena, acho que é por semana, né? Desde que começou o coronavírus, a gente também ia multiplicar aí por 50, né, a nossa chance de ganhar na Mega Sena. Tá? Ia ser maior, mas mesmo assim, ainda ia ser muito maior a chance da gente morrer de coronavírus do que ganhar na Mega Sena, mesmo se a gente jogasse todas as semanas aí na Mega Sena durante o período da pandemia. Né? Mas seria uma forma de aproximar, né? Chance de pegar, a gente tem a cada segundo, pode ser que a gente pegue coronavírus, né? Ganhar na Mega Sena é uma coisa que acontece, sei lá, imagino que a cada semana. Então são situações aí que não são tão simples de serem comparadas, né? Só para levantar para vocês algumas dificuldades, né, dessa comparação, que não são tão óbvias assim. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque se a gente vai falar do papel da ciência, né, eu acho que nada mais atual do que essa discussão sobre a pandemia e do coronavírus. Né? E não só atual, mas como também, acho que nos últimos tempos, foi uma das situações, né, que mais trouxe à tona essa discussão sobre o papel da ciência. Não sei, sinceramente falando, não sei se teve outro momento, né, na história onde se discutiu tanto o papel da ciência, né, de forma, tanto que eu digo, né, de forma tão generalizada. Né? Pessoas que nunca se envolveram com ciência, nunca pensaram quase nada sobre ciência, pelo menos não na teoria, né, tiveram que pensar, discutir, refletir sobre isso de alguma forma. Né? Não sei se vocês se lembram lá no começo da pandemia, a OMS dizia que não era para usar máscara, né? Depois, aí o pessoal disse, olha, a OMS está dizendo que não é para usar máscara, que máscara faz mal. Aí vem a OMS e diz, não, não é que não faz mal, né? Porque tinha pouca máscara no mercado, então era melhor que o pessoal usasse de pano, porque as máscaras industrializadas deviam ser guardadas, aí, reservadas para o pessoal que trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus, para os médicos, intensivistas, né? Então, houve essa discussão, a gente viu cloroquina, né, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, todas as discussões de trabalhos dizendo que, né, que resolviam esses tratamentos precoces, que melhorava, e parecia trabalho dizendo que sim, daqui a pouco aparecia trabalho dizendo que não, daqui a pouco alguém dizia que o trabalho que dizia que sim não tinha validade, tinha feito errado, daqui a pouco alguém dizia que o trabalho que dizia que não tinha coisa errada também. Que mais que a gente discutiu? O isolamento. E aí, isolamento funciona, não funciona? Né? Resolve ou não resolve? Aí tem gente que traz os dados. Olha o exemplo de tal país que não funciona. Olha a Suécia que não isolou e não sei o quê. Né? E se trazendo essa discussão toda sobre o papel da ciência. Depois, agora, mais atualmente, a vacina. E aí, vacina funciona, não funciona? Tem efeito, não tem efeito? A vacina da China, a vacina do Dória, né? Do Butantan, vira jacaré, não vira jacaré. Toda essa discussão aí, né, sobre o papel da ciência sendo levada nessa discussão, né, até a periferia, né, de qualquer cidade, uma cidadezinha pequenininha lá do interior. Quase todo mundo aí teve que, de um jeito ou de outro, passar por essas discussões ou tomar decisões, refletir sobre essa questão do papel da ciência. E muito se fez sobre isso porque, digamos assim, que o senso comum se deu conta de uma coisa, né, de que a ciência não nos dá respostas 100% certas, né? De que a ciência não tem essa característica de nos dizer, olha, usa máscara, porque máscara sempre resolve tudo, é a solução de todos os problemas. Só usar máscara está garantido. Então se eu usar máscara eu não pego nunca? Não, não é bem assim. Primeiro que tu tem que usar a máscara direito. Mesmo se usar direito, né, reduz em 99,999% de chance de tu pegar coronavírus. Né? Dependendo da situação, como lá no começo da OMS, né? Se estiver faltando máscara para médico que está tratando gente no hospital, aí é melhor que não se use. Né? Mas é melhor que se use a de tecido, sei lá, ou a caseira, do que não usar nada. Né? Então, a ciência não tem essa característica de dizer, olha, vai lá que isso é garantido. Né? Que seria como a gente, sei lá, fazer um jogo da Mega Sena marcando 60 números. Né? Aí é certo que vai ganhar. Se vocês fizerem um jogo da Mega Sena que possa marcar os 60 números, provavelmente vai custar mais do que o valor do prêmio, né, se tivesse essa possibilidade. Não vale a pena, né, para a Mega Sena, mas seria uma forma de ter certeza absoluta, né, garantia absoluta de que se iria acertar os números sorteados. Né? Tem como garantir que se eu sair agora aqui de casa sem máscara, sem vacina, fazendo aglomeração,
né, não respeitando nada, eu vou pegar coronavírus? Não, não é certo. E aí o povão olha assim, meu Deus, eu saí, não fiz nada do que mandaram e não peguei o coronavírus. Né? Então por que estão falando para eu ficar em casa? Por que estão falando para eu não trabalhar se o negócio não é tão certo assim? Né? Então se discutiu muito essa precisão da ciência. Né? Eu acho que o senso comum, o povão, né, foi jogado na cara deles, no colo deles, a verdade, né, o fato de que a ciência não nos traz verdades absolutas, nos traz aproximações probabilísticas. Né? Isso quer dizer que eu não vou seguir a ciência, que eu vou largar de mão a ciência? Então, né, não adianta jogar na Mega Sena, porque minha chance é 0,0002. Não, pode ser que tu ganhe. Né? Quer dizer, então, que eu não vou usar máscara, não vou fazer nada, porque eu posso não pegar, eu posso pegar, porque tanto faz? Não, cara, se tu fizer isolamento, se tu usar máscara, né, se tu tomar vacina, essa chance que tu tem de pegar coronavírus e também a chance de morrer de coronavírus diminui bastante. Né? Eu gosto de usar o exemplo do seguinte, né, para fazer essa comparação sobre o questionamento sobre a ciência. Se a gente contrata o Messi para o nosso time, ou o Neymar, ou o Cristiano Ronaldo, sei lá, quem sejam os melhores jogadores do mundo, é garantia que a gente vai ser campeão se o Grêmio ou o Flamengo aí contratar os três, né? Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Aí é campeão mundial com certeza? Não, pode ser que perca para o América Mineiro, lá do Lisca, véio. Pode ser. Né? Diga aí, semestre passado o pessoal brincava, quem sabe disso é a Argentina, né? Que tem lá o Messi, mesmo assim não ganha nada. Não é garantia nenhuma de que a gente vai ganhar. Nós com o Neymar também não está nos garantindo nada. Portugal, lá com o Cristiano Ronaldo, não está garantido em nada. Nem a Juventus, nem o Barcelona e nem o PSG. Na verdade, ultimamente estou ganhando muita coisa, né, com esses caras. Então, já que não é garantia, né, de que o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo vão fazer meu time ser campeão, então vou dizer para o Grêmio contratar aqui os molequinhos de 10, 15 anos de idade que jogam bola aqui no condomínio, porque dá no mesmo. Né? Já que o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar não garantem, então tanto faz, então foda-se. Não é assim, né, pessoal? A gente sabe, né, que por mais que não seja uma garantia que nosso time vai ser campeão se contratar os melhores jogadores, isso nos aproxima mais da possibilidade de ser campeão. Isso aumenta as nossas probabilidades de ser campeão. Né? Me botem lá para jogar, aí é quase certo que não vai ganhar nada mesmo. Né? Então, a ciência, mesmo não nos oferecendo 100% de certeza sobre as coisas, verdades absolutas, ela é uma técnica que nos aproxima de uma verdade, ou pelo menos, né, de uma chance maior, né, de a gente alcançar os resultados desejados. Tá? E agora para falar um pouco sobre isso, eu vou explicar um pouco sobre alguns dos métodos científicos mais básicos. Eu falei um pouco do método comparativo, né? Mas aqui tem alguns que a gente geralmente vê lá, até no segundo grau, né, colégio, segundo grau agora não é, né, ensino médio, né, que a gente estuda para fazer Enem, essas coisas. A gente vê lá que desde Aristóteles, né, Aristóteles já falava aqui sobre esses dois métodos que a gente vai falar, o indutivo e o método dedutivo. Né? Vocês, para, sei lá, estudar para um concurso, né, de raciocínio lógico, isso aí geralmente também faz parte aí do estudo do conteúdo. Nós vamos falar rapidinho sobre cada um deles. O que é o método indutivo? O método indutivo é basicamente um método de observação. A gente olha o mundo à nossa volta, percebe, né, algumas características sobre as coisas às nossas voltas, procura encontrar um padrão, e desse padrão que a gente encontra em casos individualizados, em casos particulares, a gente cria uma regra geral. Né? Então, basicamente, vamos pegar aí, porque sempre se usa o nome desses filósofos, né, já que Aristóteles que falava disso, se a gente pegasse esses filósofos gregos, né? Sócrates, né? Sócrates já morreu faz tempo, né? Então a gente chega à conclusão de que quem morreu tem a característica de ser mortal, né? Não é imortal, porque o cara está morto. Então Sócrates é um ser mortal, né? Platão também morreu, então Platão também é mortal. Aristóteles também morreu, então Aristóteles também é mortal. Aí se eu junto esses três casos individualizados particulares, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente percebe que nos três casos eles são homens, né, são pessoas. Né, eu estou usando homem aqui por causa do próximo exemplo, que é mais famoso, tá? Mas o correto aqui seria a gente chamar de pessoas, né? Tanto faz. As pessoas, geralmente, os homens aqui, para usar o termo mais clássico, né, Sócrates, Platão e Aristóteles se enquadram nessa categoria, né, de pessoas, de homens. Né? Portanto, a gente pode, através do método indutivo, né, concluir que todo homem ou toda pessoa é mortal.
né? Sócrates, Platão, Aristóteles são pessoas, são homens, né? E são mortais, portanto, imagino que todos os homens sejam mortais. Isso é o método indutivo. É olhar e dizer, olha, aquela maçã ali é vermelha, a outra maçã ali é vermelha, a outra maçã é vermelha, então toda maçã é vermelha. Essa cadeira aqui tem 4 pernas, a outra cadeira tem 4 pernas, a outra cadeira tem 4 pernas, então toda cadeira tem 4 pernas, né? O professor aqui tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, vocês e os alunos também, cada um tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, então toda pessoa tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Só isso, né? Só que tem um problema, o método indutivo, né? Aqui tem a fórmula aqui embaixo, tá? Para quem quiser aplicar em qualquer assunto, Z aqui está em letras, né? Mas Z é Y, né? Ou seja, Sócrates é mortal, Y quer dizer mortal, né? Sócrates é mortal, X, que seria Platão, é Y, ou seja, Platão também é mortal, W é Y, ou seja, Aristóteles é mortal. Se Z, X e W são letras, logo toda letra é Y, ou né, todos os homens ali são mortais, a conclusão geral. A partir de 3 casos particulares, a gente chega a uma conclusão geral. Só que tem um problema o método indutivo, né? O problema do método indutivo, né, é que ele não gera verdades, né, absolutas, né? A gente nunca consegue ter certeza de que essa regra geral é verdadeira. Por quê? Porque seria possível que eu olhasse, mesmo que eu analisasse, né, o Sócrates, Platão, Aristóteles, o Aristófanes, o Epicuro, sei lá, todos os gregos, e começasse a ver lá Júlio César, Marco Antônio, todos os romanos, Cleópatra, não sei o que mais, fosse observando todos os humanos aí ao longo da história e conseguisse, né, observar todos os seres humanos, lá desde a antiguidade até hoje, sei lá, talvez passasse um despercebido, talvez tivesse lá um vampiro lá na Transilvânia, escondido numa caverna, que eu não vi, deixei passar, e ele é um ser humano, né, e é imortal, né, é um homem e não morre nunca, porque pode ter um caso que eu não conheci. Como eu falei das maçãs, eu posso ver um monte de maçã vermelha, né, mas esquecer de perceber que existem maçãs verdes. Eu posso ver minhas cadeiras aqui que tem, né, 4 pernas, mas esquecer que tem cadeira que tem 3 pernas, ou que tem 5 pernas, né? Não tem como saber, se a gente não está esquecendo um caso que seria a exceção à nossa regra, e que quebraria com essa verdade absoluta da regra geral. Também não tem como saber se no futuro isso não vai mudar. Pode ser que Sócrates, Platão e Aristóteles sejam mortais, tenham morrido, todo o ser humano fosse mortal, só que agora, sei lá, daqui 5 anos a gente desenvolva a pílula da imortalidade, um remédio, alguma coisa que a gente toma e não morre nunca mais, porque inventamos, né, essa característica. É possível, né, que essa verdade mude. Não é porque hoje isso é uma verdade que amanhã vai ser, né? A gente pode olhar que o Sol nasce todo dia no leste, mais ou menos na mesma posição. Eu concluo a partir disso, olhei ontem, anteontem, faz 1 ano que eu observo que o Sol sempre nasce no leste, né, e se põe no oeste. Maravilha, então o Sol sempre nasce no leste e se põe no oeste. Mas a gente sabe, fisicamente falando, que um dia isso vai parar de acontecer. Um dia, sei lá, ou a Terra vai deixar de existir, ou o Sol vai apagar, ou a Terra vai se explodir no Sol, e o Sol vai parar de nascer no leste da Terra, né? Então, uma hora, essa verdade pode mudar. Tá? E o método indutivo não nos garante isso. Não nos garante nem que a gente viu a totalidade desse grupo que a gente está avaliando, né? Nem que no futuro essa característica desse grupo não possa vir a mudar. Certo? Então, basicamente, no método indutivo, o que a gente faz? A gente olha elementos individuais e coloca todos eles no mesmo saco. Né? A gente olha, Sócrates é mortal, Platão é mortal, Aristóteles é mortal, e a gente diz, olha, todos eles, para mim, são pessoas, tem essa característica de serem pessoas, são homens, né? Então, eu vou colocar esses 3 aqui no saco e dizer, ó, já que eles são pessoas e são mortais, né, eu vou concluir que todo mundo que está no saco, né, dentro do grupo, pessoas, humanos ou homens, são mortais. E vou generalizar para todos. Vou partir do pressuposto de que agora, toda vez que eu vi um homem, uma pessoa, um ser humano, vou concluir que essa pessoa é mortal. Mas, como eu disse, eu posso estar errado porque eu esqueci alguém, ou posso estar errado porque essa característica se altere ao longo do tempo. Mas Aristóteles também recebe os créditos aqui por um outro método chamado de dedutivo. E o que faz o método dedutivo? Né? Ele, de certa forma, o oposto do método indutivo. Né? Não é exatamente o oposto, mas é uma lógica um pouquinho inversa. Né? Aqui, no método dedutivo, a gente já parte de uma premissa maior, que a gente chama de uma regra geral, né? Aí a gente cruza essa regra geral com uma regra mais específica, com um caso particular, e aí tira uma conclusão
específica, né? Que é uma conclusão lógica sobre essa relação entre as duas premissas, a premissa maior e a premissa menor. O exemplo clássico que todo mundo coloca aqui é a frase, né? Todo homem é mortal, de novo, né? Toda pessoa, todo ser humano é mortal. Beleza, né? A gente acredita nisso, né? Como eu disse, se não aparecer nenhum vampiro, se a gente não inventar essa pílula aí da imortalidade, né? Aparentemente a gente acredita que isso é verdade. Sócrates lá, né? O nosso filósofo, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele é um homem. Beleza. Logo, Sócrates é mortal, né? Então, a premissa maior, né, uma regra geral que vale para todo mundo. Todo homem é mortal, todo ser humano é mortal. Isso, teoricamente, deveria valer para todo o universo, todo mundo. Todo homem tem que ser mortal. Vamos para uma premissa específica, né? Sócrates é homem? Sócrates é um ser humano. Beleza. Então, eu posso concluir com toda a certeza que Sócrates é mortal. Tá? Essa conclusão é certa, né? E aqui está a fórmula também, né? Todo x é y, né? Todo homem x, todo x, né? Todo homem é y, ou seja, é mortal. Z é x, Z é o Sócrates, né? Z é x, ou seja, Sócrates é homem. Logo, Z, Sócrates, é Y, mortal. Beleza? Qual é a característica do método dedutivo? Ele nos dá a possibilidade de chegar a verdades absolutas, né? Teoricamente, a conclusão é uma verdade absoluta do método dedutivo. Ele permite, diferente do indutivo, ele tem uma estrutura que permite que a gente chegue a verdades absolutas, né? Se ele for bem usado. Só que tem dois critérios para isso, né? Dois requisitos para que aquela conclusão seja verdadeira. Primeiro requisito, não dá para mudar a ordem dos elementos aqui. Tá? Aqui não é que nem soma, né? Que tanto faz 2 mais 3 e 3 mais 2 é 5. Não. Né? A ordem dos fatores não altera o produto, aqui altera. Tá? Porque se a gente trocar essas letrinhas de lugar, a gente chega a uma conclusão falsa. Quer ver o exemplo? Né? Imagina que eu troque ali, na premissa menor, o x e o y. Quer dizer, eu troque o x pelo y. Tá? Quer ver? Vou traduzir para vocês. Vamos lá. Premissa maior continua igual. Todo homem é mortal. Só que ao invés de na premissa menor eu dizer que Sócrates é homem, eu vou dizer Sócrates é mortal. Que a gente viu lá na indução, né, do método anterior, que é verdade, Sócrates morreu. Então Sócrates é mortal. Eu continuo, né, com uma premissa verdadeira, menor. Premissa maior, todo homem é mortal. Sócrates é mortal, né, também é verdadeiro. Então eu posso concluir que logo Sócrates é homem? Né? Trocar o x da premissa menor e colocar na conclusão e o y da conclusão colocar na premissa menor? Eu posso dizer que se todo homem é mortal, Sócrates é mortal, portanto, Sócrates é homem? Não. Sabe por que eu não posso? Eu tenho um exemplo particular da minha vida que quando eu era pequeno, meu avô tinha um cachorro que ele chamou de Sócrates. Acho que nem foi por causa do filósofo, acho que foi por causa do jogador lá do Corinthians, tá? Mas era um cachorro, um pastor alemão que a gente tinha, e se chamava Sócrates. E aí vejam, se a gente parar de pensar no Sócrates filósofo e pensar no Sócrates meu cachorro. Olha só a frase, de novo, vamos ver a ordem aqui. Todo homem é mortal. Beleza, tá certo. Sócrates, o meu cachorro, é mortal, porque a gente trocou ali a ordem, né? Então deixou de ser homem, eu vou dizer agora que Sócrates é mortal. O meu cachorro era mortal, ele está morto, morreu, é verdade. Logo, Sócrates é homem? Não, eu estou falando do cachorro. Né? Sócrates podia ser sei lá, um passarinho, uma árvore, qualquer coisa mortal, ia dar errado. Né? Por quê? Porque a ordem tem que ser essa. Né? A relação ali entre os elementos tem que ser essa, que não dá para trocar o x pelo y, senão quebra a função e não nos dá mais uma conclusão verdadeira. Tá bom? Outra premissa, né? Essa é só uma mais formal, agora tem uma premissa material, substancial, que é o seguinte: o requisito para que a conclusão seja verdadeira no método dedutivo é que tanto a premissa maior quanto a premissa menor tem que ser verdade. Então tem que ser verdade que todo homem é mortal e tem que ser verdade que Sócrates é homem. Mas me diz uma coisa, usando as ferramentas que a gente tem até agora, o método indutivo e o método dedutivo, como é que eu garanto que a premissa maior é verdade, que todo homem é mortal? Como é que eu sei que eu não esqueci o vampiro lá na caverna? Como é que eu sei que já não inventaram aquela pílula e agora nem todo homem é mortal? Não sei. Né? O método indutivo não me resolve isso. E se eu quiser usar o método dedutivo, eu vou precisar de duas premissas, pelo menos, verdadeiras, para poder criar uma terceira, né? Uma premissa, na verdade, uma conclusão que também seja verdadeira. Então, como é que, se o método dedutivo me permite criar verdades, mas para isso ele já precisa
originalmente de duas verdades, de onde eu tiro essas duas verdades iniciais para começar a gerar novas verdades com o método dedutivo? Não tem como. Né? De novo, aqui é uma aproximação. De novo, a gente usa chutes aqui, né? Aproximações estatísticas. Né? Sócrates é homem? Pode ser. O que é homem aqui? É ser humano? Será que Sócrates não era, sei lá, um extraterrestre? Será que Sócrates não era um representante dos deuses na Terra e não era um ser humano? Será que Sócrates não foi uma ilusão de Platão e nunca existiu? Né? Será que Sócrates não era hermafrodita ou não era transexual? Na verdade, era uma mulher, se a gente estiver falando de homem, né? de sexo aqui. Né? Não sei, velho. Nada me garante. Né? Aqui ainda poderia trazer, se eu quisesse enlouquecer a vida de vocês, aquelas ideias do Matrix, né? Não sei, imagino que vocês tenham visto aí, né? De que a gente pode, o Matrix eu estou trazendo aqui como um exemplo da cultura pop, mas eu posso, né, usar termos mais acadêmicos, né, e usar o Descartes lá com a sua dúvida metódica, né, dizer, vem cá, né, e aí, eu posso acreditar nos meus sentidos? Quem me garante que o mundo que eu estou vendo à minha volta é real? Quem me garante que o mundo que eu sensível, né, que eu percebo através dos meus sentidos, que eu não estou me enganando, né? Porque eu sei que os meus sentidos me enganam, né? A gente vê as ilusões de ótica aí, às vezes o que a gente vê é falso, né? Nos engana, né? Não corresponde à verdade. Então, pessoal, a gente tem um problema metodológico aqui para chegar a verdades, né? O máximo que a gente consegue aqui são aproximações probabilísticas, né, de alguma verdade. Eu posso dizer que Sócrates é homem, né? Que eu fui lá e vi, não, olha, não tem, ele não é extraterrestre, ele tem todas as características de um ser humano, ele não é, hermafrodita, ele não é trans, não é uma mulher trans, então, né, o cara é um homem mesmo, o cara é um ser humano mesmo, tem todas as características, não é filho de Deus, já examinei aqui, né? Mas sei lá, pode ser a Matrix lá, o mundo ser uma ilusão e aquilo ali que eu estou vendo ser um delírio, eu estar sonhando, né, eu ter usado, sei lá, comido uma planta alucinógena e estar viajando, estar num delírio e tudo que eu vi ser uma ilusão da minha cabeça, né? Então, nessa viagem mais doida, mais, né, Matrix, mais filosófica, assim, a gente pode questionar, ou cética, né, para usar o termo mais acadêmico, a gente pode duvidar de tudo, né? A gente pode duvidar de absolutamente tudo dos nossos sentidos. Mas vamos, mesmo acreditando nos nossos sentidos, mesmo não viajando tanto assim, acreditando no que a gente vê é real, é isso aí mesmo que a gente tem, vamos trabalhar com o material que a gente tem na nossa frente e acreditar no mundo sensível, mesmo assim a gente não consegue gerar verdades absolutas. A gente pode, teoricamente, a gente poderia dizer que, olha, Sócrates morreu. Isso, teoricamente, é verdade, aparentemente é verdade. Né? Aparentemente, Sócrates é homem. Né? É verdade. Agora, para dizer que todo homem é mortal, a gente já precisa extrapolar o que é a nossa visão. A gente não viu todo homem, a gente não está analisando absolutamente todos os homens, né, para ter certeza que eles são mortais. A gente não sabe se não tem um velhinho aí de, sei lá, não sei quantos milhões de anos escondido aí em algum canto no mundo. Né? Não tem como a gente garantir isso. Isso é uma aproximação probabilística de uma tentativa de verdade. Certo? Então, nenhum desses métodos nos permite alcançar a verdade. Como eu falei para vocês, o método comparativo também não resolve isso. E, no fundo, nenhum método científico nos permite chegar a verdades absolutas. Como eu disse para vocês, isso quer dizer, então, que eu vou abandonar o método, vamos abandonar a ciência, porque então não serve de nada o método indutivo. Óbvio que não. Né? Óbvio que quanto mais seres humanos a gente observe, mais seres humanos a gente vê que são mortais, maior é a chance da gente estar certo nessa premissa aí, né? Nessa hipótese de que todo homem é mortal. Né? Óbvio que se a gente consegue aproximar ao máximo, né, a chance de estar certa essas nossas premissas, a maior e a menor, tem mais chance ainda nessa nossa conclusão dedutiva aqui também está certa. Né? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente evolui, mais chance a gente tem de estar mais próximo da verdade, ou pelo menos, né, ter um percentual, uma probabilidade maior de estar acertando, né? Se a gente não quiser acreditar em verdade. Então, por isso é importante, por isso a gente entende aquela questão ali do coronavírus, de olha, gente, tudo bem, alguém me garante, né, que a vacina vai funcionar 100%, que a máscara resolve, que o isolamento resolve? Não, mas quanto mais eu estudo isso, quanto mais eu entendo isso, mais elementos eu tenho para afirmar qualquer uma dessas coisas. Quanto mais estudo sobre lá a cloroquina a gente tem, isso vai clarificando. É normal que no começo tenha um estudo que vai dizer uma coisa, depois vem outro que diz outra coisa, mas será que é assim mesmo quando a gente está começando a estudar uma coisa no campo? Isso é super comum na ciência.
né? Esse início, né, escorregadio, né, com muitas incertezas. Isso é super tranquilo de acontecer, não tem problema. Né? Para quem é da ciência, para quem é da área acadêmica, está mais acostumado com isso, não se assusta tanto com isso. Para quem vê de fora, principalmente com aquela narrativa, com aquela ideia de que a ciência nos traz verdades, certezas absolutas, que elas são as exatas, principalmente, né, que elas são exatas, como o próprio nome diz, já induz quem acredita nesse título ao erro. Né? Quem acredita que as exatas são exatas está sendo induzido ao erro, porque mesmo a física, a química, né, não são certas. A matemática, né, é meio certo que a matemática meio que se baseia num método dedutivo com números abstratos. Então, tipo, a matemática, na verdade, não diz nada enquanto a gente não coloca ela na vida real. E na vida real, a matemática não é tão precisa, porque a gente nunca consegue medir com 100% de precisão. Né? Nunca um triângulo tem exatamente o número que tu mediu, porque tu pode aumentar as casas decimais, e ele vai ter um nanocentímetro a mais para o lado, milímetro, sei lá, mais para o lado, e pode mudar lá no cálculo, se tu fizer um cálculo muito preciso. Mas, né, esse cálculo, quanto mais cálculo a gente fizer, mais próximo do acerto a gente vai estar. Se a gente pega esses métodos que a gente viu e aplica, vamos juntar eles agora, a gente constrói, né, o método científico como um todo. Eu peguei essa imagem aqui da internet, eu não me lembro agora, eu fiz semestre passado, mas eu sei que eu fiz umas correções aqui, tá? Eu roubei, porque eu não tenho habilidade aí nesses programas aí de construção de imagens, né? Sou muito tosco, eu faço tudo no Paint aqui mesmo, me viro aqui com o que dá. Eu achei essa imagem na internet, mas eu não me lembro o que, eu sei que tinha diferenças aqui e eu dei uma arrumada, tá? Não me lembro quais foram. Mas basicamente seria esse aqui o método científico. A gente começa lá nesse olho aqui, deixa eu passar com o mouse aqui em cima, esse olhinho aqui no canto superior esquerdo da tela, né? Começa observando, começa com o método indutivo. A gente olha para o mundo à nossa volta, observa, só que é uma observação sistematizada, né? Controlada, né? Com método, né? A gente vai anotar lá, olha, Sócrates é mortal, Platão é mortal, vamos anotar, né? Vamos registrando os nossos casos aqui para ter uma sistematização aqui da nossa observação, não ser só, né, uma coisa assim com base nas impressões que a gente tem. Né? A gente vai observando fatos verificáveis. Olha, Sócrates morreu, Platão morreu, Aristóteles morreu. A gente cria uma hipótese. Né? A gente chegaria aqui, nessa primeira linha, a gente fecharia o método indutivo. Diria, olha, já que Sócrates, a gente observou Sócrates, a gente observou Platão, a gente observou Aristóteles, a gente viu o fato que os três morreram, então vamos criar uma hipótese, vamos criar a hipótese de que, já que esses três são homens, são pessoas, então vamos dizer que todos os homens são mortais. Né? É uma hipótese testável, vamos testar, vamos olhar para um quarto homem, para uma quarta pessoa e ver se ela também é mortal? Ela é falseável, porque se eu descobrir que o quarto não morre, nunca morreu, né, eu posso negar essa afirmação. Posso dizer, olha, não, tem um cara ali que não morre, eu já dei um tiro na cabeça do cara, o cara não morreu. Né? Então, a gente precisa criar hipóteses falseáveis. Com essas hipóteses falseáveis, essa verificação desses fatos, né, essa observação desses fatos, a gente cria um conjunto harmônico, né, de hipóteses e observações, né, que estão alinhados entre si, que estão coerentes entre si, que a gente vai chamar de teoria científica. Né? A partir dessa teoria científica, junto com ela, né, a gente vai tirar algumas conclusões, né, que seria lá a nossa conclusão. Então, realmente, todos os homens são mortais, então, portanto, né, a Maria, que eu não sei nem quem é, ou o João, que eu não sei quem é, devem ser mortais. Né, minha conclusão, uma previsão que eu estou fazendo. Não sei nem quem é a Maria, mas como ela é um ser humano, e o João também é um ser humano, né, e eu cheguei à hipótese de que todos são mortais e consegui construir uma teoria científica válida até hoje, que não foi negada, né, eu vou fazer a previsão de que a Maria e o João também são mortais. Então vamos lá, vamos fazer novos experimentos, novas observações, vamos observar o João e a Maria, né, que são novos fatos para a nossa análise. E aí, o João e a Maria também são mortais? Morreram? Sim, se eles morreram, né, então beleza, estou reafirmando lá a nossa teoria inicial. Né? Agora, se os nossos novos fatos não corroboram, não, peraí, velho, a Maria lá tem 2000 anos e não morreu, véio, já tomou não sei quantos tiros na cabeça, nunca morreu. Vixe, então a gente tem um imortal aqui no mundo. Né? Precisamos reobservar o mundo, criar novas hipóteses, voltar todo o processo como um todo. Eu esqueci de dizer, né? A partir aqui da teoria científica, aqui, quando a gente chega a essa conclusão e deduz, já que todo homem é mortal, toda pessoa é mortal, Maria é um ser humano, então a minha previsão, quando eu faço ali a partir da teoria científica, eu estou usando o método dedutivo também. Beleza?
E vejam, né, que ele tem essa característica cíclica aqui de ser algo que se retroalimenta, né, que volta, né, para as etapas iniciais, para se reavaliar, para se retestar, reverificar o que foi analisado anteriormente, em ciclos anteriores. Então, o método científico tem essa característica cíclica aqui. Tem essa característica da gente ver, olha, uma hora dizer, olha, né, máscara faz bem, não, peraí, mas agora não, uma outra situação faz mal, né, o contexto mudou, então vou chegar a uma outra conclusão. Olha, o isolamento é bom nessa situação, mas nessa situação aqui já não faz tanto bem, né? Olha, vacina é bom, né, mas pode se ter problemas, aí a gente está vendo aí alguns poréns, né, mas mesmo assim ainda vale, né? O que eu quero dizer com isso? Estou questionando de alguma maneira a vacina, por exemplo, o isolamento social? Não, pessoal. O que eu estou querendo que a gente perceba aqui com essa discussão é que o papel desse processo todo científico, acadêmico, aqui do método científico, não é trazer verdades absolutas. Não é construir uma resposta exata, né? Mas sim construir respostas cada vez mais próximas disso, de uma verdade absoluta, ou pelo menos, né, de uma aproximação de algo que tem uma tendência maior a estar certo, né, se a gente não quiser usar o termo verdade absoluta. O que faz com isso? É difícil, pessoal, né? Sei lá, eu acho que na área acadêmica, que quando a gente está aprofundando uma discussão, é tranquilo, porque vocês entendem, a gente está na academia, aqui no ensino superior, né? Vocês sabem, já estão com um pensamento crítico mais evoluído, vocês sabem que as coisas não são perfeitas, né? O método científico não precisa. Meu filho está se esgoelando aqui no fundo, não sei se vocês estão ouvindo, né? Espero que não esteja atrapalhando vocês, mas ele está enlouquecido ultimamente, gritando, aí, quase falando. Mas o objetivo do método científico, na prática, sendo sincero aqui com as possibilidades que ele nos permite, não é chegar a essas verdades absolutas, mas sim de aproximar de algo como isso, né? Portanto, a minha conclusão aqui com relação à abordagem do método científico na prática hoje em dia, a gente deveria, nós da ciência, né, da academia, a gente deveria sim defender os nossos resultados, nossas conclusões, né, os nossos achados, mas eu acho que uma parcela de nós, pelo menos, eu acho que pela minha experiência, uma boa parcela, a grande maioria de nós, deveria ser mais cauteloso na hora de apresentar esses resultados. É muito tentador a gente, depois de uma grande pesquisa, a gente apresentar como o nosso resultado como uma verdade absoluta. Olha aqui, ó, encontrei uma verdade, achei uma contribuição, vou entrar para a história, botei meu tijolinho aqui na parede da ciência, né, fiz minha contribuição, né? É muito chato a gente ter um trabalho enorme para dizer, olha, eu fiz esse trabalho todo, mas eu tenho que fazer várias ressalvas a eles, mas eu tenho muitas vírgulas, muitos poréns, né, ao que eu achei, porque eu não tenho certeza do que o que eu achei é garantido, né? Deu trabalho para caramba, né? Demorou tempo para caramba, altas dúvidas, né? No meio desse processo, um processo super dolorido, super trabalhoso, né? Mas o meu resultado não é 100% certo, eu não garanto, né? A gente tem uns dilemas na vida hoje em dia, né, umas situações, a gente vê esses coaches, essas autoajudas, né, que nos garantem, né, fórmulas de sucesso na vida. É muito agradável, é bom, é gostoso a gente ouvir, né, que tem uma solução fácil para as coisas. Vai, segue isso aqui que tu vai ficar rico. Né, os 10 passos da mente milionária, né, os 10 passos da vida feliz, né, as 10 regras, né, do sucesso, da fama, seja lá do que for. Não existe isso. Não existe o caminho certo para nada na vida, né? Nem para a fama, nem para o dinheiro, nem para a felicidade, nem para a verdade científica. Tá? Só que é chato falar isso. Né? Dá trabalho trazer esses poréns, essas vírgulas, essas considerações, mas isso é mais verdadeiro. Né? Então, e é um problema quando a gente diz para o povão, olha, povão, sabe a ciência aquela que inventou o carro, a televisão, o celular, a internet, essas coisas, tudo que vocês babam, ouvem, acham, né, a vacina, né, que uma maravilha, parece coisa de mágico, dos deuses, né, que é o novo deus do mundo, a ciência, né? Sabe isso? Não é Deus, velho. Não é certo que faz tudo sempre certo. Pode errar às vezes, mas isso não quer dizer que vocês devam desconsiderar a ciência, tá? Então, a ciência deve ser considerada, mas não por ser algo 100% certo, mas por ser algo 99% certo, né? Dependendo da ciência que a gente estiver falando. Na medicina, né, vai ser 60%, 70% de certo, já está ótimo. Né? Sei lá, na física tem que ser 90 e tantos por cento, né?
sei lá, dependendo da área, óbvio, né? Nas ciências humanas, aí achar uma correlação de 40%, 50% já é uma coisa do caramba. Né? Então, depende do que a gente está estudando também, né? O grau de previsão, de previsibilidade, de certeza aí dos achados que são possíveis. Tá? Mas eu acho que aqui uma crítica que eu faço à ciência, à academia da atualidade, que talvez tenha contribuído para esse problema, né, de descredibilização da ciência, é que a gente caiu muitas vezes, e cai ainda, nessa tentação de vender os nossos achados como uma verdades absolutas. Né? Até às vezes, talvez até por cuidado, até por saber, olha, se eu não disser que essa vacina aqui é 100% segura e funciona, vai e toma a vacina que eu garanto, o cara talvez não tome, né? Com medo lá do 0,001% de problema que pode acontecer, né? Então, eu preciso meio que vender aí no senso comum, na linguagem popular, dizer como se fosse algo mais certo do que efetivamente é. Só que quando a gente entra numa sociedade mais informada, onde esse 0,001 aparece, né, e ganha visibilidade, aí o cara vai chegar, ó, tu que me vendeu isso aqui dizendo que era 100% certo, achei aqui a prova de que não é, e aí descredibiliza tudo. Tá? Então, acho que a ciência, minha crítica que eu faço aqui no começo da nossa aula, a ciência e a academia como um todo, né, uma crítica tentando defender a ciência e a academia, espero que isso esteja ficando claro, é de que a gente deveria aprender a defender os nossos achados, nossos trabalhos, nossos resultados, com mais humildade, reconhecendo, né, dando talvez a mesma importância, né, a dizer, olha, achei uma coisa bacana aqui, mas deixa eu te explicar, né, os poréns aqui do meu trabalho, que isso não garante, né? Agora eu falei, estou terminando ali minha pesquisa, vou apresentar semana que vem, né? Eu tenho um cuidado enorme de fazer isso, dizer, olha, eu estou louco para dizer que eu achei isso, achei aquilo outro, mas eu preciso ter essa responsabilidade ao mesmo tempo de dizer, olha, eu só analisei tantos países, eu só falei com tantas empresas, mesmo assim isso não quer dizer que representa todo o país ou toda empresa, né? Eu tenho que dar muito destaque para isso, para esses poréns. Tá? Não sei se vocês veem só o título de ilustração mesmo, uma coisa que eu vejo muito parecida com isso é um cara que eu não sei o nome dele, ele tem um site aí, um canal no YouTube, que ele faz leitura corporal, o cara é perito aí do processos judiciais, ele tenta ver quem é que está mentindo ou não está mentindo, e o cara avalia várias coisas, vários vídeos das pessoas e fica vendo ali uma microexpressão do não sei o quê. Deixa eu ver se alguém está me ajudando com o nome aqui, porque eu sei que o cara é famoso. Metaforando, é esse mesmo, DJ. Valeu. Cara, eu tenho uma visão ambígua com relação a ele. Por um lado, ele é uma das pessoas que eu vejo que mais faz essas ressalvas. Quem observar o vídeo dele vai ver que ele passa o tempo todo dizendo, olha, isso que eu estou dizendo não é verdade absoluta, isso que eu estou dizendo não é assim, eu não garanto, não é só uma probabilística, é só uma hipótese, é só não sei o que lá. O cara passa metade dos vídeos dele dizendo que o que ele está falando não é verdade absoluta. Porém, ele fez agora com o caso lá do Dr. Jairinho, né, da mulher lá que mataram o menino, aquele de 4 anos. Nunca ouviu falar? Depois dá uma olhada, bem legal. Tá, ele pega vídeo e mostra assim, ó, o cara puxou o músculo, não sei o que, isso ele usa todo científico, o cara cheio de códigos lá, que vai dizer, esse é o C4, que diz que o cara é um sinal de nervosismo, de mentira, de ansiedade, não sei o que lá. Então, eu já tive um pouco de aulas lá no direito sobre isso, sobre essas técnicas. Eu sei que não são nenhuma é 100% certa, mas tem muita coisa super interessante. Dá para a gente assim, perceber vários sinais que não nos dão certeza, como a gente está falando aqui no método científico, mas é uma aproximação, né, de algo. Se a gente souber ter essa ponderação, é algo muito bacana. Mas eu questiono esse cara. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, aí, que ela assiste direto esse cara. Você olha, será, velho? Porque ao mesmo tempo que ele faz todas essas ressalvas, quando ele faz isso, ele faz o vídeo lá da mulher, do Dr. Jairinho, eles, olha, ela tá nervosa, isso aqui é um sinal de que tá mentindo. Provavelmente ela tá mentindo. Lembrando, não é certeza, mas provavelmente. Só que o povão sai com a verdade. Você vai dizer, pô, eu vi o vídeo lá que o cara disse que a mulher tá mentindo. Então é foda isso, é complicado isso, sabe? Porque é um equilíbrio que a gente precisa ter. O que eu estou dizendo aqui não é fácil, tá? Só para mostrar assim que não é fácil isso que eu estou falando, mas eu não sei como propor muito a solução, mas eu acho que o problema é esse, sabe? Eu acho que esse aqui é um dos fundamentos do problema que a gente tem passado ultimamente nessa relação sociedade e academia, né, ou ciência. Né? A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa pensar nisso, de achar formas de se expor, né, de mostrar, de abrir o coração assim para o povo, dizer, olha, gente, eu sou aqui um acadêmico, eu sou um cientista, né, mas eu não sou 100% certo. Isso, na verdade, eu acho que é um defeito da nossa sociedade como um todo, né?
A gente pega vendedores, hoje que tem gente de marketing, né, que fala, ou mesmo autoridades aí que falam de qualquer assunto, que falam como se tivessem a verdade, a certeza sobre um assunto. Não tem certeza. Se a gente vai estudar qualquer assunto, a gente vai ver que nada é certo. Tudo é muito complexo, é difícil, tem que estudar caso a caso, não tem fórmula que resolva nenhum problema com certeza, é tudo tentativa e erro, né? Mas a gente gosta muito dessa imagem da pessoa que nos passa firmeza, convicção, né? Isso nos agrada por um lado, é humano a gente gostar disso e procurar isso. Então é um problema bastante complicado, mas eu queria trazer isso para a gente, porque eu acho que isso faz parte, né, dessa nossa polarização de hoje em dia, né? A ciência tem muito desse discurso da neutralidade, tem muito a ver com isso, a razão de eu trazer esse papo todo sobre a ciência, o papel da ciência aqui, né? Porque a ciência tem esse discurso, não, eu não sou ideológico aqui, eu sou científico, sou neutro, a ciência é neutra, né? Eu estou falando de fatos, dados, nada, toda análise aqui de dados, por mais estatística que seja, por mais exata, por mais quantitativa que seja, objetiva que seja, ela é um recorte. Eu trabalho lá na ENAP, na coordenação de ciência de dados, né? E todos os dados são recortes, não existe dado que garanta a verdade absoluta. A gente está vendo aí na pandemia, né? Agora na vacinação, essa discussão. E aí, o Brasil é o segundo pior país do mundo, porque é o segundo maior em número de mortes. Ah, então o Brasil também é um dos melhores em vacinação, porque é um dos maiores, é o que tem a maior quantitativa, né, de vacinas aplicadas no mundo. Cara, é difícil, é muito difícil de lidar com isso. Nenhum dado resolve assim. O que a gente deveria era evitar isso, evitar se esconder atrás desses dados como se eles resolvessem os problemas para a gente. E usar, sim, os dados, óbvio, usar esses métodos, a ciência, os dados, as informações que a gente tem, para nos aproximar, mas sem se esconder, como se alguma dessas coisas nos trouxessem verdade absolutas. O DJ está dizendo aqui que o uso dos jargões é algo que ajuda a dar aquela percepção do uau. Esse aí sabe que está falando assim, jargão, linguagem técnica, sou do direito, né, gente? Então, aqui o juridiquês, o que tem de gente que fala, eu tenho um grupo aqui do meu condomínio, gente, que os caras falam latim, velho. Cara, e se tu entende um pouquinho do juridiquês, tu vê que o cara não sabe juntar uma frase, velho. O cara não sabe escrever uma frase em português e o cara bota uns termos em latim, velho. Sabe? Mas aí tem um outro coitado, né, mais ignorante ainda, que não entende aquilo e vê. O cara falou em latim, velho. O doutor sabe do que está falando. Né? Bosta, não sabe escrever um e-mail, não sabe responder uma pergunta simples, só enrola com palavra difícil. Né? Eu sou muito contra essa linguagem jurídica, ou linguagem técnica, acadêmica, por isso que eu dou aula, assim, eu gosto de dar essas aulas assim, falando bem do meu jeitão aqui normal, linguagem coloquial aqui do dia a dia, porque eu acho que um dos sinais aqui que a gente entende bem um assunto é quando a gente consegue falar de uma linguagem que qualquer pessoa consegue entender, porque daí o cara não precisa ser um especialista naquele assunto para te questionar. Quando tu traduz o teu objeto, o teu assunto que tu pesquisa numa linguagem popular, tu te expõe para que qualquer pessoa, às vezes, né? Eu já cansei de ver isso, eu sou super a favor disso, eu acho assim, cara, quer conversar? Eu estou discutindo um assunto acadêmico, profundo, não sei o que lá, mas eu vou lá na cantina, lá na ENAP, eu ia várias vezes, eu ia lá pegar água para o meu chimarrão, ou pegar café, coisa assim, então, eu trocava ideia lá com a copeira lá que estava conversando, com a mulher que via fazer a faxina, às vezes solto, vai que a mulher tem uma ideia legal lá, velho. Quem é que me disse que a mulher não vai me dar uma ideia que vai resolver meu problema? Né? Quantas vezes não foi aí um leigo que teve uma ideia genial, brilhante, que resolveu alguma coisa? Sabe? Então, eu sou contra essa tecnicidade, essa exclusão. Para mim, tanto a linguagem jurídica quanto a acadêmica serve mais para excluir e afastar e montar esses jargões aí, né, que o DJ falou e dar o ar de superioridade do que realmente para funcionar para alguma coisa. Esse papo reto, facilitar a comunicação é difícil, tem que ter cuidado, né? Vai ter gente que vai acusar. Sempre quando a gente simplifica uma coisa, a gente perde a precisão um pouco também, né? Não é à toa, a linguagem técnica tem um porquê também de existir, para a gente ser cada vez mais preciso, específico naquilo que a gente está falando, mas a gente também vai afastando, né, o público leigo. Eu acho que o equilíbrio, como tudo que a gente está falando aqui, né, pessoal? A gente podia fazer uma aula aqui sobre linguagem técnica e linguagem coloquial, a gente ia fazer um debate, eu ia tentar, né, acho que conseguiria de alguma forma mostrar para vocês as situações em que é bom a gente usar a linguagem técnica, as situações em que é bom a gente usar uma linguagem mais coloquial. Mas vamos lá, só para não demorar muito. Aqui eu tenho uma outra imagem que eu também peguei da internet, basicamente a mesma coisa, explicação do método científico, começando na observação, questionamento, hipótese, experimentação, conclusão, divulgação, novos questionamentos, mostrando aqui, né, que é essa lógica circular, de voltar lá para o começo. Mas por que eu estou sendo redundante aqui na imagem sobre o método científico? Porque essa aqui, diferente da outra ali que volta para o primeiro ponto, essa aqui, como está essa espiral aqui, a gente vê que o ponto, né, o novo questionamento, volta para o início, né, de se questionar tudo de novo, mas a gente não está no mesmo lugar.
né? A gente voltou para um ponto inicial, mas a gente está num lugar diferente, porque a gente já passou por uma primeira etapa, um primeiro círculo, né, de processo, ciclo de processo de análise. Então, a volta para o início, ali, para os novos questionamentos, para as novas observações, para as novas hipóteses, é diferente porque a gente já tem uma nova base, né? Tinha uma aula do professor Clóvis, se vocês procurarem na internet, vocês acham ele falando para o Banco do Brasil. Ele até está num estádio de futebol, lá, milhares de pessoas ouvindo ele fala sobre o ovo. Ele falou, bom dia, saí, queria comer ovo, aí vi que saiu um estudo acadêmico que dizia que ovo faz mal, que não é para comer ovo, porque o ovo tem não sei o que, colesterol, não me lembro qual é que é, então não pode comer. Aí eu sempre comia ovo, parei de comer ovo. Aí passou um tempo, chegou um novo estudo que dizia que o ovo tinha, sei lá, ômega 3, tinha não sei que vitamina lá, que fazia bem. Então tinha que comer não sei quantos ovos por dia porque era saudável. Mas voltei a comer ovo. Aí surgiu um novo estudo que descobriu que não, que o ovo faz mal por causa de uma outra coisa, que tem aquilo lá, que eu não sei o que outro. Aí tive que parar. Ele falou, quer saber, velho? Foda-se, vou comer ovo e não vou mais ver artigo científico, né? Tá aí essa lógica, como se a ciência fosse uma coisa, né? Uma polarização, uma discussão entre dois lados, né? E onde um vai estar certo em algum lugar, mas daí como um contradiz o outro, parece que nenhum dos dois está certo, então foda-se os dois. Vou ignorar os dois, vou fazer o que eu quero. Não, cara, a gente tem que entender assim, nesse exemplo do ovo, né? Num primeiro momento, eu não sei os detalhes, né, do ovo, mas num primeiro momento tiveram estudos que descobriram uma coisa do ovo que fazia mal. E, portanto, com base nisso, disseram, olha, não come por causa dessa coisa que faz mal, né? O errado, para mim, é essa generalização. Então, dizer, não come porque isso faz mal, né? Talvez se devesse ir com mais calma, mais ponderação nessa receita final, né? Aí vem um outro estudo e descobre que tem uma outra coisa que o ovo faz bem. Mas o fato dessa coisa que o ovo faz bem não anula o fato de que aquela outra coisa primeira que descobriu não faz mal, né? E aí, quando descobre a segunda coisa que faz mal, lá na terceira etapa, não anula que tem aquela coisa que faz bem e a outra coisa que faz mal, entendeu? A gente só agora sabe mais coisas sobre o ovo. A gente sabe que tem duas coisas no ovo que fazem mal e uma coisa que faz bem. E a gente vai ter mais condições de ponderar essas duas coisas e decidir se a gente come ovo ou não. Quanto mais a gente souber sobre o ovo, quanto mais coisas que fazem bem, mais coisas que fazem mal, mais informado a gente vai estar e melhor condições a gente vai ter sobre escolher sobre o ovo, né? Provavelmente a gente nunca vai saber 100% com toda a verdade absoluta se o ovo faz bem ou o ovo faz mal, porque sempre vai ter alguma coisa que a gente pode descobrir sobre o ovo. Basicamente é isso que a gente está falando até aqui. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou para uma outra parte aqui. Deixa eu pegar, passar para vocês. Como é que está o nosso tempo? 5 e pouco. Beleza, vamos ter que ir mais rápido. Abre aqui de acho. Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela para vocês. Vou passar os links aí da aula de hoje. Bem rapidinho aqui hoje as nossas perguntas, tá? O formulário lá, como sempre, o Mentimeter com o código. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Código. Ixi, vai mudar o código? Não, 54955748, nosso código. A primeira pergunta, eu quero que vocês me avaliem aí, que nem uma pesquisa de opinião na rua, né, que às vezes fazem. O governo Dilma, a soma, né, dos dois governos Dilma geral, para vocês, foi ótimo e bom, regular ou péssimo e ruim? Entre essas três opções, o que vocês acham? Vamos regular. Lembrando, né, o governo Dilma foi um governo inteiro, um mandato inteiro, e outro pela metade, né, um pouco menos da metade. Então, 4, 5 anos e pouco, quase 6 anos. Cadê a turma? Tem 7 pessoas aqui, só um respondeu? Cadê o resto? Aí, 2 ruim e péssimo. Vieram os antipetistas. Não está conseguindo entrar? 54955748. Tá certo. É www.mente. O problema é teu mesmo? Beleza, gente, sem problema. 3, vamos ver. Então, JKL são 4. Quem mais aí, pessoal? Falta 3 aí. Vamos acordar, pessoal. Sem problema, 4. Então, falta 2 ali, além do 4, do JKL. Cadê os outros? Tem 2, né? Sempre 2 que entra aqui. Eu tenho que descobrir quem são esses 2 aqui. Entra e não assistem a aula. Não lá assistir a sessão da tarde. Tem futebol hoje para assistir? Pelo menos não, hoje é segunda, né?
Agora vai todo mundo saber o que o quarta-feira acha da Dilma, coitado. Que daqui a pouco vai entrar a resposta dele. Ninguém achou ótimo o governo da Dilma? 3. Pô, quarta-feira, antipetista também. Ou será que foi o Targaryen que entrou agora? Quero ver os próximos, vamos ver. Eu devia ter incluído o Lula, né, velho? Porque daí tá todo mundo elogiando o Lulinha. Maravilha. Então, Dilma foi 25% regular, 75% ruim ou péssimo. Vamos para o próximo. E o Temer, pessoal? Mesma coisa. O que vocês acharam do vampirão? Ruim. 3, ruim, péssimo. Eu já vi umas análises, eu não gostava do Temer também, ainda mais pelo contexto que ele entrou, que eu também era contra o golpe, impeachment, seja lá como chamar. Mas eu já vi análise, né, sobre gente falando politicamente, né, uma análise bem política, assim, de que o governo Itamar teria sido um dos melhores governos que conseguiu, né, sair do impeachment do Collor e além do plano real e tudo organizar, que teria sido um cara que conciliou, conseguiu, né. Às vezes aqueles que não fazem, não aparecem muito, conseguem, né, ser os mais importantes na política, às vezes não fazer muita coisa também é muito bom. E que o Temer entraria nessa categoria de presidente que não apareceu tanto. Imagino que tem gente que não goste aí pelas tentativas dele de fazer reforma da Previdência e tal, né? Conseguiu, JKL? Pô, JKL, tu te entregou aí. Deve tá sendo benevolente com o Temer aí, JKL. Não sei se foi tu, mas apareceu um regular aí quando tu disse que conseguiu. Me entrega com tranquilidade, tranquilo. Mas é isso que eu estava defendendo também. Tem gente que diz que foi muito bom, foi ótimo o governo Temer, que ele conseguiu conciliar, naquele momento de crise ali, pós-impeachment, né? Conseguiu pelo menos manter. Não fez porra nenhuma, né? Não conseguiu fazer reforma nenhuma, fez fiasco lá, o Instituto de Direito Constitucional fez aquela intervenção federal. As 2 intervenções federais que a gente tem na história do Brasil foram no final do governo dele. Completamente contra a entrada aí. Tamo junto também, cara. Especialmente para aquela cartinha ridícula antes, né, reclamando da Dilma. Mas com o parâmetro atual sendo Bolsonaro, pois é, facilitou, dá saudade, né? Volta, Temer, por favor, nunca critiquei, né? Todo mundo é no mínimo regular, exatamente. Pois é, vou ter que criar uma categoria nova aqui para vocês avaliarem o Bolsonaro agora. Né? Mas ficou igual, né? Temer e a Dilma. Ah, não, um a mais de ruim e péssimo para o Temer. E o Bolsonaro, tio. Agora é tudo ótimo, né? Aí eu sei que vocês gostam do Bolsonaro, cara. Afinal, o cara tá liberando arma para todo mundo. Comprou cloroquina não falta pra gente, estamos salvos durante a pandemia. Vai ter 19. 5 pessoas na turma, 19. Péssimo, ruim. Vai ter gente na internet entrando aqui, que a gente nem sabe quem é. Como alguém tem coragem de deixar uma carta dessa pra história foda, né, gente? Que vergonha, né? Que fiasco, né? Não me dão atenção. Tô chateado que eu não tô tendo atenção. É um fiasco mesmo. Beleza, pessoal. Que pena. Achei que vocês iam ser mais benevolentes lá com a Dilma. No semestre passado tinha mais gente. Teve gente que chamou de bom lá o governo dela. Mas, pessoal, por que eu estou falando isso? Deixa eu já mudar aqui direto aqui para os nossos slides e pular aqui. Porque tem uma pessoa que vai dizer que o que vocês fizeram não existe. Né? Principalmente quem é da sociologia e deve conhecer esse cara, Pierre Bourdieu. Né? Por sinal, foi o orientador do professor Clovis. Né? Isso eu acho muito doido. O cara conseguiu ser orientado pelo Bourdieu, cara, na França. E ele tem um texto dele que eu coloquei lá na nossa bibliografia, né, que simplesmente, esse é o título, na verdade, eu botei entre aspas aqui, mas é o título do texto dele, que ele diz que não existe opinião pública. Né? Pegando aqui o governo Bolsonaro, as perguntas que eu fiz para vocês. Né? Quando vocês dizem que o governo da Dilma foi regular ou péssimo ou ruim, né? Vocês pararam para avaliar como é que vocês avaliam o governo da Dilma? Né? Porque para dizer que um governo federal foi bom, médio ou ruim, né, vocês têm que parar e ver quais são as competências, as responsabilidades de um governo. Né? Tem que atuar nas relações internacionais, tem que atuar no governo, na política interna, tem que cuidar de saúde, de educação, de infraestrutura, de economia, né, sei lá, de turismo, né, cultura, o que vocês quiserem. Né? Tem que cuidar de tudo isso aí.
Quando vocês avaliaram ali o governo Dilma, vocês pararam e imaginaram todas as categorias possíveis, tudo que cabe a um governo, as relações com os governadores, a relação dela com o Congresso, com o STF, tudo isso vocês avaliaram, né? As promessas que ela fez, o quanto que ela cumpriu, né? Para a gente avaliar um governo e poder dizer, ó, esse governo foi assim, tem que fazer isso, né? Mas eu duvido que vocês tenham feito isso, né? E imagino que na grande maioria dos casos alguém pensou, cara, Dilma não soube lidar lá com o Congresso, né? E criou essa confusão toda que levou ao impeachment dela. Então foi terrível. Não, a Dilma, eu votei na Dilma lá em 2014, porque ela falou que ia investir em educação, ela começou com o Pátria Educadora e depois foi lá e cortou recurso, né, da educação logo em seguida. Senão a Dilma vetou, né, um projeto lá que tinha para ter como é que se diz, a auditoria cidadã da dívida pública, né? Senão a Dilma, sei lá, o que mais que ela fez, a Dilma? A Dilma foi eleita lá criticando o Aécio, depois botou o Levi lá de ministro também, sabe? Então me decepcionou, por isso eu acho ela ruim. Vai ter gente que vai dizer não, vai ter gente que vai dizer não, a Dilma roubou, porque a Dilma é do PT, né? Porque a Dilma passadena lá, que é o problema da Dilma, a Dilma fez pedalada fiscal, então por isso, né, cometeu crime de responsabilidade, então tem que ser tem que ser retirada do poder, né? E foi ruim por causa disso. Né? A gente pode achar o governo Dilma ruim, médio ou bom, por diferentes razões. Né? Teve 3 lá que botaram ruim, né, o governo da Dilma, mas cada um pode ter usado razões completamente diferentes. Vamos pegar o Bolsonaro agora, que é mais extremo. Vocês botaram que o Bolsonaro é ruim. Como eu sei que a maioria, acho que todos vocês aqui são meio de esquerda, né, você deve estar achando que o Bolsonaro é ruim porque ele libera o armamento, né, porque ele fala que ele vai botar lá um ministro no STF absurdamente, né, terrivelmente evangélico, né, porque ele é contra o isolamento e a favor do tratamento precoce, contra a vacina, né, ou foi, agora finge que não é, né, por isso, né, porque ele é muito de direita, né, porque ele quer privatizar as coisas, né, vocês podem achar ele ruim por causa disso, mas tá cheio de gente, vocês devem conhecer aí, né, quantos apoiadores do Bolsonaro aí não apoiavam ele, fizeram campanha, bolsonaristas, né, célebres aí, que acham o governo do Bolsonaro ruim porque ele não liberou mais ainda as armas, né? Porque ele não matou os presidiários, os petistas, né? Que ele disse que ia matar, porque ele não foi mais rigoroso ainda lá na abertura aí contra a pandemia, né? Porque ele não privatizou ainda mais coisa que ele está demorando muito para privatizar, sabe? Tem gente que vai achar a mesma coisa de vocês, vai responder a mesma coisa pela razão oposta. Né? O Lula, quando entrou no governo, né? Vai ter gente que vai reclamar dele porque ele fez o mensalão, ou porque ele montou o Bolsa Família, fez vagabundo, não queria mais trabalhar e preferia ficar em casa ganhando Bolsa Família. Né? Não tem gente que critica o Lula por causa disso. Né? Vai ter gente, não só gente, mas tem tanta gente que saíram do PT e formaram um partido que hoje é o PSOL, né? Que está aí para já quase a nível aí de conseguir concorrer com o PT, né? Que acharam que o PT foi pouco de esquerda. Né? Então, teve gente que não gostou do governo do PT porque foi muito de esquerda, tem gente que não gostou do PT porque foi muito de esquerda. Tem gente que não gosta do Bolsonaro porque é muito de direita, tem gente que não gosta do Bolsonaro porque é pouco de direita. Né? Com base nisso que o Bourdieu vai dizer que não existe opinião pública. Cada um de nós, né, tem uma visão, tem uma opinião, tem uma razão para ter as opiniões sobre as coisas, né, que são subjetivas demais para a gente reduzir nessas categorias, né, e dizer, olha, o Brasil acha isso. Agora com o Big Brother, não sei, eu não assisti esse Big Brother, eu assisti Big Brother mais nas edições iniciais, mas eu me lembro que falava muito disso, né? O Brasil quer saber. Que Brasil, porra? Eu não estou assistindo Big Brother e eu sou Brasil, velho. Então ninguém vem falar de Brasil lá porque eu não faço parte. Eu não estou dentro dessa aí do Brasil que quer saber, seja lá o que for, do que está acontecendo no Big Brother. Né? E, sei lá, deve ter gente que assiste Big Brother e quer saber uma coisa, e tem gente que assiste Big Brother e quer saber outra. Né? Então, quem disse que lá, não sei, é o Thiago Leifert ainda, que anuncia lá que o programa, né? Quem disse que o que ele está falando lá representa a vontade, ou sei lá, o resultado do paredão, como o Gil falou aí, né? Que pena que o Brasil não sabe votar. O Gil não deve ter votado, se votou, né? Ou votaria a favor do Gil ficar lá na casa. Acho que esse o Gil do Vigor é o mesmo, né? Do Big Brother, pelo que eu entendi. Então, gente, a gente marca as coisas, os nossos posicionamentos, né? E cria essa ideia de opinião pública
diminuindo a complexidade das nossas opiniões, reduzindo a categorias muito fechadas. Eu comentei para vocês lá aquela série lá do Amazon Prime, que tem os Soltos em Floripa, né? Falei que tinha um monte de putaria lá que era para maior de 18, né? Se alguém for ver, eu vi mais episódios para frente, né? Ainda não terminei lá, mas estou na segunda temporada já. Cara, eu comecei a ver aquilo, achei uma loucura, porque era um Big Brother que tinha sexo sem edredom, velho, sem os caras se botar embaixo do edredom. Aí eu falei, meu Deus do céu, que loucura que os caras estão fazendo. Os caras até no programa ficavam chocados com o que aparecia, que tem uns comentaristas no programa. Então, tipo, pode ter gente, quando eu falei, vai ver um negócio, que olhou para aquilo e ficou que nem eu, que nem os comentaristas, gente chocada, não acredito que eu tô vendo essa cena de sexo num programa de reality show aqui. Né? Aí vai lá na Amazon Prime e vai colocar, sei lá, 1 estrela, mas é ruim, porque eu não gostei, porque tem muito sexo explícito, isso aqui é muita baixaria, muita putaria esse programa. Por outro lado, vai ter gente que vai lá e vai ver o programa, vai ver que a putaria, essa cena de sexo, é só no primeiro episódio, depois não tem mais. Vai dizer, caraca, eu vim aqui para ver a putaria, não tem mais. Acabou, era só uma enganação no primeiro, tem pouca putaria esse programa. Vou dar 1 estrelinha aqui porque tem pouca putaria. Vai ter gente que vai dizer que o seriado é ruim porque tem muita putaria, vai ter gente que vai dizer que o seriado é bom porque tem muita putaria. Muita ou pouca, né? Então, o que é isso, pessoal? É um problema, de novo, acadêmico, né? Dos métodos, das técnicas de pesquisa que a gente tem. A gente tem técnicas quantitativas e técnicas qualitativas de pesquisa. Quando eu faço uma pesquisa de opinião, que nem eu falei para vocês, ou né, de satisfação, que nem eu falei das estrelas lá do Amazon Prime, né, a gente está usando uma técnica mais quantitativa, onde a gente vai ter questões fechadas. Né? Vocês não puderam me dizer o que vocês acharam do governo Dilma. Se fosse aberto, aí vocês iam poder explicar, dizer, olha, eu achei que o governo Dilma não investiu o suficiente na educação, outras eu acho que o governo Dilma deu pedalada, não sei o que, mas como é que eu comparo um comentário de que o governo Dilma teve pouco investimento na educação com outro que fez pedalada? E aí, isso quer dizer que foi bom ou foi ruim? Não sei. Eu tenho duas respostas bastante completas, bem descritivas, mas que para eu comparar as duas é difícil, né? Porque isso é uma pesquisa qualitativa, eu estou aprofundando no conteúdo. Né? As perguntas são abertas, eu consigo aprofundar mais nos detalhes sobre cada situação. Uma pesquisa quantitativa, eu tenho que fechar categorias pré-estabelecidas anteriormente, bom, médio ou ruim, né? E aí eu consigo comparar todas as respostas de vocês, porém eu perco aquela característica, né, aquele significado do que significa, por que alguém está dizendo que é bom, médio ou ruim. Né? A pesquisa quantitativa ela é mais dedutiva. Né? Ela já ela parte da teoria para os dados. Né? Ela já precisa daquela lógica, eu já parto de uma premissa maior, as coisas são assim, um governo pode ser classificado em bom, médio ou ruim. Portanto, como você classifica o governo Dilma? Né? Dentro dessa premissa maior, né? Cada um aqui, o JKL, classificou assim o governo Dilma. Né? E aí, portanto, né, as pessoas, ou sei lá, o governo Dilma é mal avaliado ou bem avaliado, né, pelo JKL. Então, na pesquisa qualitativa, né, eu já faço o oposto. Né? Eu já parto de uma lógica mais indutiva. Né? Eu começo a observar o mundo, dizer, o fulano disse que não gostou que a Dilma não investiu em educação, o outro disse que não gostou porque ela deu pedalada. Estou observando o mundo, juntei essas duas, mas elas são diferentes. Então, vou colocar um não gostei numa categoria, outro não gostei em outra categoria. Vou criar categorias com essa pesquisa qualitativa. Né? Tem aqui a quantitativa, geralmente o pesquisador está mais distanciado, porque ele vai lidar mais com números fechados. Na qualitativa, tu participa mais, tu interage mais com o teu entrevistado, geralmente, né? Em entrevistas, já consegue ter uma influência maior. Se consegue na quantitativa ter uma resposta, bom, médio, ruim, né? No outro, na qualitativa, a gente já consegue aprofundar mais, né? E, por último, aqui com relação às categorias de análise, na pesquisa quantitativa, né, a gente usa essas categorias como meio, né, o bom, médio, ruim, para a gente chegar em algum resultado. A maioria das pessoas disse que o governo da Dilma foi ruim. Né? Enquanto, se fosse uma pesquisa qualitativa, a gente ia usar essas respostas para criar as categorias bom, médio e ruim. Né? Já tantas pessoas reclamaram disso, tantas pessoas reclamaram daquilo, então podemos separar em determinadas categorias o governo que a gente está analisando. Beleza, pessoal? Então a gente precisa fazer, né, aqui falando ainda de metodologia científica, geralmente a gente recomenda, né, a gente começa, como eu falei para vocês lá, uma pesquisa com método indutivo, né, portanto, uma pesquisa mais qualitativa, uma pesquisa exploratória, a gente tenta entender, né, o cenário ali do objeto que a gente está estudando, aí depois a gente vai criando categorias mais específicas, aí com essas categorias a gente costuma ir para pesquisas mais quantitativas para poder fazer uma comparação entre essas categorias. Geralmente, desses resultados quantitativos, é bom a gente
voltar para uma pesquisa quali para tentar entender eles melhores. A partir desse novo entendimento, a gente fazer uma nova quant. Né? Então, vejam que aqui a gente também tem um mecanismo aí de contrabalanceamento, aí, né, de complementação entre uma técnica e outra dentro da ciência. Então, vimos aqui a ciência, pessoal, que os métodos não nos dão ser verdade absoluta, que a gente não tem uma opinião pública, né, que a gente possa dizer que é uma verdade, a gente não pode dizer que o Brasil gostou ou não gostou do governo da Dilma, né, mesmo que a gente tenha uma pesquisa feita sobre isso, né, o gostou ou não gostou pode dizer muita coisa diferente. Né, e essas técnicas aqui, quantitativas e qualitativas, nos ajudam a entender melhor esses dois lados da pesquisa acadêmica. Agora vamos entrar no conceito de polarização, pessoal. Vou usar basicamente 2 trabalhos para analisar esse conceito, tá? Que é o seguinte. Esse primeiro aqui acho que são 3 norte-americanos. Tranquilo, DJ, depois puder dar uma assistida na gravação. Tá? Primeiro trabalho aqui, acho que são 3 norte-americanos que estudaram aqui sobre polarização. Tá? Eles nos dizem o seguinte, né? Vamos definir o que é polarização. E para esses caras, polarização é 2 coisas ao mesmo tempo. Por um lado, polarização é um estado. Né? É o seguinte, a gente tem uma máxima teórica, que eles chamam, mas uma verdade qualquer, uma afirmação qualquer. Né? O isolamento é bom contra pandemias. Né? Então a gente tem um ponto aqui, uma máxima teórica, isolamento ajuda a combate a pandemias. Né? Se todo mundo concordar com isso, né, e estiver perto dessa afirmação, ou discordar muito pouco disso, né, ficar muito próximo, né, de uma concordância a essa máxima teórica, a gente não tem um estado de polarização. Porém, quando a gente começa a ter opiniões que vão se distanciando, né, se opondo a essa afirmação, a essa máxima teórica, dizendo, não, eu acho que isolamento não ajuda a pandemia. A gente vai criando o estado de polarização. Né? Basicamente, o estado de polarização é algo que a gente pode ver na física, por exemplo, né? Quando um átomo tem prótons e elétrons, né? Então tem lá, um átomo tem tantos prótons, tantos elétrons, que um, né, complementa o outro, se relacionam, e existem cargas opostas, existem cargas positivas e negativas no átomo. Né? Num assunto político, né, existem opiniões favoráveis e contrárias a esse assunto, né? Sobre legalização do aborto, né? Sobre o tratamento precoce, sobre a intervenção do Estado na economia, sobre qualquer assunto, vai ter gente que vai dizer, olha, eu sou a favor, eu sou contra. Quando a gente tem uma quantidade considerável de opiniões de pessoas, né, contrárias a uma máxima, o armamento ajuda no combate à violência, né? Liberar o porte de armas ajuda, né? Quanto mais pessoas forem contrárias a essa máxima teórica, maior a polarização vai ter. Se tiver gente que defende a máxima teórica e gente que se opõe a ela, a gente tem o estado de polarização. Né? Mas, além desse estado, a gente poderia colocar isso num gráfico aqui, né? Se a gente pegasse a tela e ia botando pontinho, representando cada opinião, ia criar assim, meio que uma nuvem de um lado e uma nuvem do outro, de várias pessoas pensando de um jeito e várias pessoas de outro. Teoricamente, aqui não daria para ser só uma pessoa de um lado, né? Tem que ter um número considerável de pessoas. Né? Se forem poucas pessoas, né, ou mesmo só uma pessoa, mas muito influente, que, né, significativa, talvez isso possa, né, configurar um caso de polarização. Mas não é tanta quantidade, é mais essa situação de ter, né, uma quantidade de opiniões relevantes de um lado e uma quantidade de opiniões relevantes de outro, com relação a um determinado assunto. E isso seria o estado de polarização. Isso, todo átomo tem esse estado polarizado, porque ele tem 2 polos, certo? Porém, polarização política, né, não é a mesma polarização da física. Né? A gente tem na polarização política também a característica de um processo. Né? Não é só o estado de ter 2 visões aqui, mas a gente também chama de polarização na política quando esses pontos, essas opiniões vão se separando cada vez mais, vão ficando cada vez mais distante ao longo do tempo. Né? Então, no começo, a gente diz, olha, isolamento resolve a pandemia. Aí, o primeiro carinha lá diz, será? Eu acho que não. Vamos discutir sobre isso, né? Porque, olha, eu acho que o isolamento não ajuda por causa disso. Outro vai dizer, não, mas ajuda por causa daquilo outro. Não, mas não ajuda por causa daquilo. Só que com o tempo começa a se criar a ideia de, olha, quem é contra o isolamento é negacionista. Esse cara quer que todo mundo morra, né? Porque ele, sei lá, tá, o plano genocida do Bolsonaro, o cara faz parte. Então, nem converso mais com esse cara. Né? O cara é um genocida também. O outro vai dizer, o outro é isolacionista. Ele não está nem aí para os empregos e para a economia, né? Porque ele é de esquerda, é um professor vagabundo que quer ficar em casa sem trabalhar. Né? E aí, nesse processo de polarização de um oposto, uma opinião oposta vai se afastando da outra,
vai ficando cada vez tão distante um polo do outro, né, que eles vão perdendo a capacidade do diálogo, de relacionamento e de entendimento entre eles. Por isso que esses caras aqui vão dizer que uma das consequências dessa polarização conjunta, né, na política, ou seja, de um Estado, de pessoas pensando diferentes, e de um processo que cada vez mais estão se afastando, né, essa polarização enquanto Estado e enquanto processo, né, ao mesmo tempo, essas duas características, dificulta a estabilidade política e social. Por quê? Porque vai reduzir a chance desses grupos opostos, desses polos, encontrarem um ponto em comum, um centro, né, um ponto de diálogo, um ponto de acordo. Né? E vai aumentar a chance desses discursos estarem tão diferentes, tão opostos uns dos outros, deles se odiarem tanto, né? Se rejeitarem tanto uns aos outros, que daqui a pouco, quando um vê o outro na rua, vai querer ir pra porrada, porque o outro é tão ruim, ele é tão distante de mim, que ele é o mal do mundo. Né? O isolacionismo é o que cria todo o problema econômico do mundo agora é por causa dos isolacionistas. Né? Toda a morte que existe da pandemia não é mais o vírus, é porque tem gente que acha que a economia não pode parar. Então, as 400 mil mortes no Brasil são culpa de quem questionou o isolamento. O outro vai dizer que todo o problema econômico do Brasil não é a pandemia, é culpa de quem defendeu o isolamento. Né? E aí um lado começa a demonizar o outro, né? E ver no outro a causa dos problemas sociais da sociedade e achar que a solução é o extermínio do outro. Né? E aí a gente vai, né, para os extremos lá, como a gente viu, né, na nossa aula sobre esquerda e direita, né, os pontos extrema-direita e extrema-esquerda, o extremo isolacionismo, o extremo negacionismo, tanto faz, onde o diálogo não existe mais, não tem mais essa possibilidade de acordo aí no meio, acaba-se, né, vai dificultando ou impossibilitando a estabilidade política e social e vai levando, né, a situações de conflito. Né? Aí a gente tem, esses meus autores falam de dois princípios. Né? O princípio, primeiro, que eles chamam do princípio da dispersão, né? Ou seja, quanto mais espalhadas estiverem as opiniões, né? Menos concentradas as opiniões estiverem, mais difícil vai ser a capacidade de achar um ponto comum, um centro, né, de acordo. Né? E aí não precisa nem estar polarizado, é só estar disperso. Pode ter 10 versões sobre um assunto. Né? Quanto mais dispersas tiverem essas opiniões, né, mais vai ser difícil de achar uma opinião de acordo entre essas diferentes visões. E, por outro lado, o princípio da bimodalidade, ou seja, da concentração dessa dispersão em dois polos diferentes, né, vai fazer com que cada vez mais também esses dois polos, né, se separem, estejam cada vez mais afastados e aumente, portanto, a chance deles irem para a porrada, como eu disse, de ter conflito social mesmo, de violência, né, ou pelo menos, né, da gente não ter a capacidade de conciliação e de acordo. Outro trabalho... peraí que está fora de... Ah, não, está aqui, está certo. Outro trabalho que fala disso é de um holandês chamado Ruud Koopmans. Né? Esse cara aqui ele foi estudar logo depois ali, da queda do Muro de Berlim, na Alemanha. Né? Imagina, tinha a Alemanha lá comunista, né? A Alemanha capitalista, oriental e ocidental. De repente se retira o muro e esses dois mundos se juntam. Né? O mundo capitalista e socialista se misturam do dia para a noite. Né? E ocorreu, com essa junção, um problema. Dois sistemas, né, econômicos totalmente diferentes. Né? De repente eles se tornam um só. Né? E criou-se um problema de emprego na Alemanha pós-queda do muro, né? Pós-Guerra Fria. Faltava emprego na Alemanha. Né? E começaram a acontecer manifestações, então, populares na Alemanha logo depois da queda do Muro de Berlim. E esse cara, esse holandês aqui, o Koopmans, ele estudou essas manifestações. E ele disse que essas manifestações levaram a estados e processos de polarização. Ele falou, olha, essa polarização, esse processo que aconteceu lá na Alemanha, nessas manifestações, né, ela se caracteriza por 3 elementos. Eu vou começar com 2 aqui para vocês. O primeiro deles é legitimidade, que é a capacidade de um determinado assunto, uma determinada mensagem, uma determinada afirmação, uma determinada teoria, seja lá o que for, máxima teórica, como a gente falou lá entre os outros autores, gerar consenso. Tem assuntos que têm mais capacidade de gerar consenso, outros que têm menos. Se eu falar aqui que a Terra é redonda, né, eu imagino que todo mundo aqui na turma concorde, não vai questionar isso. Né? Se eu me reunir com a minha família, toda a minha família, né, num almoço de Natal, alguma coisa assim, né, tiver um monte de tio e tia, não sei o que lá, e disser, gente, a Terra é redonda, eu acho que dentro da minha família não tem nenhum terraplanista. Acho que ninguém vai discordar disso. Então essa afirmação tem uma enorme legitimidade. Todo mundo praticamente concorda com ela, com exceção dos terraplanistas. Né?
Se eu disser aqui na turma, olha, eu sou a favor da descriminalização do aborto, como vocês mais são de esquerda, acho que a maioria deve concordar. Não, já não tenho tanta certeza se todo mundo concorda, mas como eu sei que vocês são mais de esquerda, eu acho que sim. Mas se eu for lá para meu almoço de família, já vai ter um tio, uma tia mais velha lá, mais de direita, que já não vai concordar, mas né, conservador, como se diz, se é que isso é conservadorismo, pelo menos o tradicionalista pode ser, né? Mas vai discordar disso, vai dizer, olha, não sou a favor da descriminalização do aborto, né? Essa discussão do aborto, já na nossa sociedade, ainda que tem um lado progressista que defende, né, a descriminalização, e um lado mais conservador que diz para manter a proibição, né? Aí a gente já tem uma legitimidade intermediária, né? Não tem um público que concorda, um público que não concorda. Agora, e se eu defender a volta da escravidão? Pessoal, eu tenho certeza que ninguém aqui na turma defende a volta da escravidão. E mesmo os meus parentes lá mais de esquerda, mais conservadores, não sei o quê, eu duvido que alguém defenda, né? Eu acho que mesmo os mais radicais, eu acho que explicitamente, pelo menos, né, a galera de direita aí não defende explicitamente a volta da escravidão. É um assunto sem nenhuma legitimidade, tá? Então, legitimidade é isso, é a capacidade das pessoas concordarem com determinado assunto. Né? Ressonância, que é o outro elemento aqui que o Koopmans vai usar para analisar a polarização, é a capacidade de um assunto, de uma mensagem, de uma máxima teórica, de uma teoria, de uma ideia, né, gerar, repercutir, né, gerar discussão sobre ela mesma. Né? Se eu pegar e chegar aqui e dizer, vamos discutir sobre a Terra ser redonda, você, olha, eu acho que a Terra é redonda. Vocês vão dizer, eu também. E aí, o que a gente tem para discutir? Porra nenhuma. Se eu chegar na mesa do almoço lá e discutir sobre isso, e aí, da família lá de Natal, não tem ninguém para defender que a Terra não é redonda. Então não tem repercussão, não tem ressonância esse assunto. Né? Se eu chegar lá na mesa de jantar e discutir, aí vamos discutir a descriminalização do aborto, pô, vai dar muita discussão, tem ressonância, porque vai ter metade da família sendo a favor, metade contra, dá um bom debate. Se eu quiser discutir a volta da escravidão, não tem discussão, porque não vai ter ninguém apoiando. Vai ser todo mundo contra. Eu sou contra, sou contra, sou contra. Então acabou, né? Ninguém é a favor, então acabou. Então, o que o Koopmans descobriu com isso? Assuntos que têm muita legitimidade, uma legitimidade muito alta ou muito baixa, não geram discussão. Quando é um assunto que todo mundo concorda ou todo mundo discorda, não tem ressonância. Não gera discussão sobre esses assuntos, porque não tem com quem discutir. Quais são os assuntos que geram discussão, que geram ressonância? Aqueles que têm uma legitimidade intermediária, uma legitimidade questionável. E aí ele pegou essas manifestações lá da Alemanha e ele viu aqui, apesar do gráfico parecer que começa aqui no vértice do zero, não, tá, pessoal? Sigo aqui o número, aqui a numeração, tá? Primeiro, segundo e terceiro. Foi essa a ordem que aconteceu lá na Alemanha. Primeiro, os alemães começaram a ir para a rua pedir mais empregos quando caiu o Muro de Berlim. Os alemães disseram, vamos todo mundo para a rua pedir emprego, porque está faltando emprego, tem um monte de gente desempregada com essa união, reunificação da Alemanha, está faltando emprego. Quem é contra que se tenha mais emprego? Ninguém, todo mundo é a favor que tenha mais emprego. Então todo mundo foi para a rua, todo mundo estava manifestando, pedindo mais emprego, mais emprego, mais emprego. Só que não tinha discussão, isso não gerou grande polêmica, e todo mundo concordava com isso, que tem que ter mais emprego. Só que aí essas manifestações começaram a ir mudando, porque tinha, né, problema migratório, gente de outros países lá, não sei o quê. Aí essas manifestações começaram a mudar o seu discurso, a sua pauta. E não pedir mais emprego em geral, mas começaram a pedir mais emprego somente para os alemães. Mas, olha, queremos mais emprego, mas tem que ter mais emprego para os alemães. Não dá para ficar dando emprego para imigrante enquanto tem alemão desempregado. O que acontece com isso? Aí tem uma parcela da população que vai dizer, ok, concordo, né? Afinal, estamos na Alemanha, não dá para deixar um alemão desempregado, né, e ficar empregando gente que veio de fora. Tem que priorizar os alemães. Só que vai ter uma parcela da população que vai dizer, não, cara, tanto faz se é alemão ou vem de fora. Todo mundo tem direito de trabalhar, tanto faz de onde a pessoa vem, tem que ter mais emprego para todo mundo. Essa manifestação, essa demanda das manifestações, gerou muita ressonância, por isso está lá em cima na curva, que é o eixo vertical é de ressonância, né? Diminuiu o eixo horizontal, aqui foi para os 50% ali, né, de legitimidade, né, enquanto mais emprego tinha quase 100% de legitimidade, nada de ressonância, a pedida de emprego só para os alemães diminuiu a legitimidade, mas aumentou a ressonância, a capacidade de discussão. E com o tempo essas manifestações acabaram se manifestando meio neonazistas, o pessoal começou a demonstrar discursos muito xenófobos contra migrantes, não sei o que, defendendo de novo, né, aquelas ideias nazistas
que não fazia muito que a Alemanha tinha saído, então os alemães, a grande maioria era super contrária a essas ideias, então se restringiu também a uma minoria lá de neonazistas, e a legitimidade foi a quase zero, e portanto a ressonância também baixou para quase zero, porque não tinha mais com quem discutir. Conclusão do Koopmans: ressonância gera visibilidade, que é o terceiro elemento de análise dele. O que é visibilidade? É o quanto que tu vai receber a atenção da mídia, dos meios de comunicação. Né? Então, para o Koopmans, o assunto que ganha a atenção da mídia não é o assunto que tem muita legitimidade, nem pouca legitimidade. Toda polarização, de acordo com ele, precisa de uma legitimidade questionável, intermediária. Isso vai gerar ressonância, vai gerar discussão, né, dentro da sociedade, e essa discussão, essa ressonância vai gerar visibilidade, vai fazer com que os meios de comunicação cubram essa discussão, discutam sobre esses temas. Tem dois aqui? Não, até aqui, estou indo para trás. Na prática, isso, pessoal, antigamente a gente tinha políticos que gostavam de ter muita legitimidade, de falar coisas que ninguém discordava, porque daí tu não perde voto nenhum. Né? Não vou falar sobre aborto, porque isso tem muita discussão na nossa sociedade, então o cara não comenta sobre aborto, o cara fica na dele lá, não fala sobre isso. O Lula vai falar de religião, né? Dizer que ele é comunista, ateu, não sei o que, não, vai ficar na dele, vai fazer um discurso. Como é que o Lula se elegeu? Não sei se vocês conheceram o Lula lá de 1989, da campanha com Collor, cara barbudo, falando de reforma agrária, não sei o que lá. A galera se assustava com ele, a sociedade apavorada, perdeu a eleição, perdeu várias eleições, até que se construiu, né, a imagem do Lulinha paz e amor. Né? O cara que já usa terno, bem, cabelo e barba bem feitos, né? Olha, até a iluminação ele já faz ele ficar um tom de pele mais claro, né? Para tentar trazer essa ideia de homem branco, que tenha mais legitimidade, né? Mais confiável. Eu me lembro que um dia eu estava no supermercado e eu vi uma capa da Veja, assim, com uma foto do Lula bonito, velho. Eu disse, cara, agora o Lula ganha. Porque se a Veja está mostrando uma foto do Lula bonito, assim, agradável, né? Todo bonitão, é porque a mídia está querendo que ele se eleja. Né? E era o cara que parou de discutir, que prometeu lá manter a política econômica do Fernando Henrique, que não ia fazer nada de muito radical, né? Que ia ajudar o povo a aprender a pescar, que não ia dar o peixe. Né? Tudo isso que Lulinha paz e amor, conversa com todo mundo, que faz acordo com o centro, centro-direita, né? Amigo de todo mundo. Né? Do outro lado, a gente pode pegar lá o Alckmin também, não chegou a ser presidente, né, mas recebeu o título lá, né, de picolé de chuchu também, né, porque todo ensaboado, conseguia sair de toda... O outro, de tanto ficar em cima do muro, foi chamado de picolé de chuchu, exatamente isso, quarto. Né, por isso que os dois estão aqui. Tem um debate aí que volta e meia aparece no YouTube, dos caras perguntando para o Alckmin se ele gostaria que o filho dele fosse professor numa escola pública, né, porque estava tudo sucateado lá em São Paulo. Ele disse, não, porque a educação é muito boa, é muito importante, não sei o que lá. Né? Não, então saiu sem falar nada, não respondeu a pergunta, mas saiu ensaboado lá. Né? Fazia qualquer pergunta para ele, ele fazia um, oh, sim. Se quiser pegar lá nos Estados Unidos, né, o Bill Clinton, nossa, o Bill Clinton era tipo o nosso Fernando Henrique, né? Os dois disseram que fumaram maconha, mas não tragaram. Cara, porra, que coisa mais ensaboada do que isso, né? O cara não quer queimar o filme com quem é maconheiro, quem fumou maconha, dizer que não fumei. Não. Fumou? Fumei, mas não traguei. Né? E o Bill Clinton lá com a Mônica Lewinsky. E aí, transou com a mulher? Não transei. Né? Não teve sexo? Não me lembro qual foi a pergunta que fizeram com isso. Não teve sexo. Foi só sexo oral. Ele dizia que não era sexo. Né? Foi o discurso ensaboado. Véio. O cara, né, não responde nada, fica sempre em cima do muro, com um papinho, né, ensaboado ali para não se comprometer com ninguém, porque eles estão gostando de consensos, né? Gosta de falar coisa que todo mundo gosta, porque daí não perde mercado, não perde nenhum voto. Qual é a estratégia desses caras? Alta legitimidade. Só que tem um problema disso. Essa alta legitimidade não gera ressonância, como a gente viu, não chama a atenção da mídia. Como é que esses caras conseguiam chamar a atenção da mídia? Porque os caras tinham acordo. Na época, né, a mídia não eram mídias sociais, não tinha internet, eram poucas emissoras, poucos jornais, então os caras tinham acordos, pequenas elites ali que conversavam, mesmo com esse papinho ensaboado, os caras conseguiam, tinha lá, comprava os caras, não sei o quê, tinha acordos com os caras da mídia, e seus discursos apareciam nos grandes meios de comunicação. Só que hoje em dia a estratégia mudou, né, pessoal? Se a gente olhar para os políticos da atualidade, né, a gente vê que os políticos gostam de gerar polêmica. Né? Seja o nosso Bolsonaro aqui, o ex-Trump lá dos Estados Unidos, mas quem sabe se lá se não vai ter o Trump ou retorno, né? Então é bom ter cuidado. Olha os dois fazendo arminha aí, né?
Porra, velho, cadê os outros fazendo ok ali, tudo joinha, tudo na boa, paz e amor, e esses caras aqui fazendo arminha, dizendo que querem matar alguém, velho? Isso não é discurso de legitimidade. Tem gente que não concorda com isso e eles sabem disso. Né? A estratégia deles se baseia nisso. Por quê? Porque eles sabem, eu vou falar uma coisa que é polêmica. Porque daí vai ter tanto... E a minha ideia, a minha leitura disso é que mais do que o pessoal que apoia eles apostam na galera que não gosta disso. Eles falam coisas que eles sabem que vai ter gente que odeia, que não consegue ficar quieto. Não consigo ficar quieto em 2021 vendo gente defender porte de armas para acabar com a violência. É um absurdo. Aí eu tenho que falar. Eu me questiono, só que tem gente que odeia discurso de esquerda, odeia discurso desarmamentista. Aí quando eu vou lá falar que é um absurdo que o Bolsonaro está falando, eu fortaleço, reforço, né, a ideia dessa galera. Dizer, não, tem gente que está dizendo para não ter arma, eu sou a favor da arma, então eu vou me engajar nessa discussão. Isso é a ressonância que o Koopmans fala. Né? Teoria do medalhão de Machado de Assis foi por terra nesse mundo de hoje. Não conheço a teoria do medalhão de Machado de Assis. Depois conta pra gente aí, quarta. Mas o que mudou aqui, pessoal? Aqui a gente já está no mundo das redes sociais, da internet. Né? E eu já vi estudos aqui que mostram que o que chama atenção, o que mais aparece na internet, não são os discursos ponderados, mais explicados, aquilo que eu estava explicando da academia, né, de explicar, olha, isso não é a verdade absoluta, tem os poréns, tem as vírgulas. Cara, esses discursos, textão, ninguém quer ler textão, véio, todo mundo quer ver um meme fácil, rápido, quer ver briga, né, quer ver confusão na internet. Então, esses discursos com uma legitimidade intermediária, questionável, que geram ressonância, acabam ganhando mais visibilidade. Né? Por isso que esses caras brigam com a mídia, eles não precisam mais da mídia, eles não precisam mais comprar meios de comunicação. Até tem, né? Cada um tem os seus meios aí que também continuam comprando algum apoio, mas agora eles apostam nas redes sociais, onde a briga chama atenção. Teve um estudo, foi da Folha ou foi do Estadão, não me lembro, no Twitter, que mostrava assim, que o que gerava polarização, né, eram assuntos polêmicos, só que que eram muito compartilhados, mas era uma minoria de pessoas que gerava esse autocompartilhamento de assuntos polêmicos. A grande maioria não se manifestava. Só que como o discurso da maioria mais moderada, intermediária, ou sei lá, de centro, é meio chato, é demorado, é complicado, não gera um meme tão engraçadinho que nem os discursos polêmicos aí de extrema, né? Não ganha visibilidade. Então, a conclusão dos caras é que, mesmo na internet, mesmo no Twitter, tem uma maioria que é mais equilibrada de centro, só que essa galera não aparece. E aí tem uma minoria radical de extremos, polêmica, que traz esses assuntos polêmicos, que ganha muita visibilidade porque gera discussão. Então, essa é uma das lógicas aí que o Koopmans vai nos trazer nessa discussão. E para terminar, pessoal, tem um autor aqui, o Mannheim, né, que ele vai usar um pouco dessa lógica para nos explicar aqui sobre também... ele diz que todas as sociedades têm uma relação conflituosa entre dois conceitos, um que ele vai chamar de ideologia e outro de utopia. A gente viu lá, quando a gente estudou, né, esquerda e direita, o conceito de ideologia do Mannheim, que é esse conjunto de ideias dominante de quem está no poder, né? Seja lá quem for, seja a ideia que for, não interessa, pode ser de esquerda ou de direita. Tá? Quem está no poder, a gente vai chamar de ideologia. Tá? Se tiver o PT no poder, o Bolsa Família vai ser ideologia, política social vai ser ideologia, né? A esquerda vai ser ideologia. Se tiver o Bolsonaro no poder, o armamentismo vai ser ideologia, né? A privatização vai ser ideologia, né? O discurso de direita vai ser ideologia. E quem não está no poder, a gente vai chamar de utopia, né? Que vai ser o conjunto de ideias, né? A ideologia que quer tomar o poder, né? Que não está no poder. Então, basicamente, são ideias, né? Quando essas ideias estão no poder, a gente chama elas de ideologia. Quando elas não estão no poder, estão lutando para se tornar poder, para alcançar o poder, a gente chama de utopia. Tá? O Mannheim vai dizer que quando a gente adota um desses pontos de vista, seja da ideologia ou da utopia, a gente perde a capacidade de ver o todo. Né? Então a gente só analisa um dos lados. Ou a gente vai defender a ideologia, ou a gente vai defender a utopia e vai deixar de perceber os lados positivos, né? O que tem de bom o outro lado. Isso vai limitar a nossa capacidade de compreensão do mundo. Então, que não é bom, de acordo com o Mannheim, a gente se posicionar em qualquer um dos polos. É bom a gente tentar entender os dois lados. Até porque existe uma característica dinâmica na relação, no equilíbrio dinâmico entre esses dois lados, a ideologia e a utopia. Né? A gente vê a utopia, que é aquelas ideias que não estão no poder, né, que querem alcançar o poder,
A utopia geralmente é inovadora, porque ela tem que se reinventar, ela está brigando, né? Ela está correndo atrás, véio, ela está ali na luta para chegar no poder. Então ela se esforça, ela vai lá, ela propõe coisas diferentes, porque afinal ela não tem compromisso, né? Ela não está no poder, ela não precisa aplicar nada, ela só trazer uma ideia boa, véio. Traz uma ideia, uma teoria, uma hipótese, né? Se a gente pegar os termos acadêmicos, qualquer hipótese, né, é válida no começo, né? Até a gente provar que não. Então a utopia tem essa facilidade, ela pode ser inovadora, ela é dinâmica, ela é muda, ela está sempre criando novas coisas, qualquer coisa pode ser utopia. Né? Porque qualquer ideia é só dizer que está tudo errado que está aí, que nem dizia o Bolsonaro. Né? É fácil criticar o status quo. Né? Só propor, tem que mudar. Né? Então, a utopia é fácil, ela é inovadora, ela é dinâmica e está sempre mudando. Já a ideologia que está no poder, ela tem que se manter no poder. Né? Então, a ideologia acaba tentando se defender lá, né? E procura lutar contra a utopia, né? Contra essas ideias que querem tomar o poder, fazendo com que a utopia tenha que cada vez mais, né, tentar se adaptar e ser mais inovadora e ficar se adaptando cada vez mais para tentar se proteger, enquanto a ideologia vai tentando segurar e manter as coisas como estão, dizendo não tem que mudar, tem que manter do jeito que está, né, porque agora eu estou no poder. Então, ideologia e utopia ficam nessa constante luta entre si. Né? Só que o que acontece quando a utopia consegue tomar o poder? Né? O Bolsonaro tomou o poder. O Bolsonaro defendia que tinha que mudar tudo que estava aí, era contra o sistema, contra não sei o que lá, e aí ganhou, né? Com esse discurso fácil, né, de crítica a quem está no poder. A mesma coisa a gente pode dizer do Lula lá no passado, que era muito fácil criticar, ser oposição. Aí toma o poder, aí começa, seja o Lula, seja o Bolsonaro, né, começa a dizer o que? Olha, né, tem que manter as coisas, porque é assim, porque é o jeito que dá, tem que, né, ter um mensalão lá para poder governar, o presidencialismo de coalizão. O Bolsonaro vai dizer, olha, tem que fazer concessões para o centro, porque senão não dá para governar. Todos com mais ou menos o mesmo discurso. Oh, isso aí faz parte, é o jogo político, não é fácil. Né? O que antes era uma crítica fácil, agora fica, né, um discurso conservador. Né? Então, quando uma utopia chega ao poder, ela se transforma em ideologia, porque ela passa a ser dominante. Né? E aí a utopia passa a ser conservadora. Né? A utopia se transforma em ideologia, deixa de ser revolucionária, deixa de ser inovadora e passa a ser conservadora. E já aquela ideologia que estava no poder, né, o PT lá que estava no poder, dizendo para ficar tudo como está, quando sai do poder, quando perde o poder, se transforma em ideologia, né, se transforma em utopia, né, porque volta a lutar pela mudança, né, e volta a ser inovadora, aí fica fácil, aí propõe cheio de ideia, cheio de novidade, né, e muito dinâmica, certo? Então, existe um equilíbrio dinâmico entre essa relação entre utopia e ideologia. Quando uma assume o poder da outra, elas trocam de papel. E sempre quem está no poder, independentemente do conteúdo que esteja defendendo, é conservador. E quem está fora do poder é revolucionário, né, ou inovador, né, ou transformador, pelo menos. Né? Aqui eu acho que eu já falei, né, para poder predominar a nova ideologia, que era a utopia, deixa de ser inovadora e passa a tentar ser conservadora para se tornar no poder, se torna rígida, né, aquela utopia dinâmica, cheia de ideia, começa a dizer, não, é o que está acontecendo com o Bolsonaro, né? Cheio, vou mudar o mundo, vou fazer aquilo, agora ele começa a dizer, não dá para fazer, fica assim, e aí a galera já começa a olhar, porra, velho, mas tu não era a mudança, agora tu virou, né, conservador, agora tu quer que as coisas não mudem, né? E aí começa a gerar descontentamento com isso, começa a alimentar a oposição, a utopia, né? E criar a situação, né, favorável para que a utopia tome o poder e se transforme em ideologia e, de novo, isso se inverta. Isso está diretamente relacionado, né, pessoal, com essa lógica pendular aqui. Né? Quanto mais a utopia vai brigando para chegar no poder, ela se transforma em ideologia. Né? Quando ela se transforma em ideologia, ela vai criando as condições para que um dia ela volte a ser utopia, né, que vá para o seu lado oposto. Tá? Naquela lógica yin yang que a gente já viu aí, né, em várias situações na nossa discussão, pessoal, do nosso semestre. Tá? Na última aula, como eu falei, eu vou tentar amarrar aí todos os assuntos que a gente discutiu com essa questão sobre polarização e neutralidade, mas vejam aqui, né, como tanto na ciência, né, como na política, né, como é importante, por um lado, né, a gente ter a dúvida, né, o questionamento lá dos terraplanistas, vamos pensar sobre se a Terra é redonda ou não é, né, porque afinal Galileu um dia disse que a Terra não era o centro do universo, quiseram queimar ele na fogueira e ele estava certo, né, por mais que parecesse absurdo na época. Né. Mesmo que a gente discorde, mesmo que hoje a gente tenha as ferramentas, né, para saber que a Terra é redonda, mas vamos valorizar a dúvida, o questionamento dos terraplanistas, porque é algo positivo a gente questionar. Né. A polarização é importante que a gente tenha oposição a qualquer governo, que tenha utopia, que renove, que traga novas ideias, né, que traga questionamentos,
né? É importante que a gente discuta dentro da sociedade, porque a gente viu que mesmo a ciência não nos traz verdades absolutas, né? A ciência política, então, a sociologia, né, ou mesmo a filosofia, né, muito menos vão nos trazer verdades absolutas sobre o mundo. Né? Elas são ciências feitas para serem constantemente discutidas e questionadas. Né? Então, vamos continuar nessa discussão ao longo da história, porque isso faz bem para essas discussões, especialmente das humanas. Né? Eu pulei. Ah, não, está aqui. Isso. Né? Complementando aqui, o Thomas Kuhn é um cara que vai nos dizer isso no seu livro, lá, né? Falando que sobre as estruturas das revoluções científicas, né? De que os paradigmas, especialmente nas exatas, um paradigma substitui o outro, né? O novo paradigma substitui o outro. Nas humanas não funciona assim. Nas humanas, né? É possível que a gente surja um novo paradigma e o velho permaneça, coexistam, né, dois paradigmas diferentes, né? Porque não somos ciências exatas. Né? Na verdade, até nas exatas isso é possível, mas é menos comum. Beleza? Então, a ideia aqui é a gente entender essa relação dinâmica, esse equilíbrio dinâmico aí que o Yin e Yang nos mostra, de complementariedade, mesmo nessa discussão entre polarização e neutralidade. É bom a gente polarizar às vezes para trazer novas ideias, mas, por outro lado, é bom também, porque senão a gente vai, né, polarizar para um lado, vai indo até que uma hora a bolinha arrebenta, que a corda arrebenta, né, de tanto para o extremo que foi. Né? É importante que, né, eu acho que a gente está vivendo um momento de polarização, de processo cada vez mais distantes, e que a gente precisa, a ideia inicial dessa aula era isso, era a gente tentar achar pontos de diálogo, né, para a gente conversar, para pegar a direita, a extrema esquerda, e dizer, vamos sentar aqui, vamos achar um ponto em comum, coisas que a gente consiga conversar, porque está, aparentemente, a minha leitura de que a gente está indo para um lado perigoso dessa polarização, está ficando demais, né, a polarização dentro das nossas sociedades. Acho que atualmente a gente deveria tentar neutralizar um pouco essa polarização. Mas não é procurar a neutralidade, né, desse discurso neutro, acadêmico, né, científico, imparcial. Porque isso é ruim, porque senão, né, a bolinha aqui seria toda cinza, do yin yang, né, senão a gente teria uma verdade absoluta e não precisaria mais de ciência, a gente já teria descoberto a verdade absoluta sobre as coisas em algum momento, não teria mais nada para discutir, estaria tudo dado, pronto, resolvido para sempre. Tá? Então é importante a polarização para esse fluxo, essa troca de ideias, mas é importante também um processo de neutralidade, de consenso, de neutralização aí para evitar os extremos dessa polarização. E para terminar, pessoal, só para trazer um cara que eu gosto muito, na aula que vem eu vou falar um pouco mais dele para vocês, um filósofo francês chamado Michel Serres. Ele fala o seguinte num livro dele chamado Filosofia Mestiça. Né? Só para ilustrar aqui a nossa discussão da aula de hoje. Como aconteceu, abre aspas, né, para ele, como aconteceu de as ciências humanas ou sociais não falarem jamais sobre o mundo, como se os seus grupos permanecessem suspensos no navio. Né? Ele está criticando a falta de materialismo das ciências humanas, de visão econômica, né, de ver de onde que vem o dinheiro, o que paga a conta, né? Fica só pensando no lado humano. Né? As ciências humanas, né, esquecem o mundo material à sua volta, né, e pensam só nas ideias, nos ideais, né, mais bonitos, mais humanos. Por outro lado, como que as ciências ditas duras ou exatas, né, deixam o homem de lado? Né? Como é que a economia, a econometria principalmente, né, ou as ciências quantitativas, né, não procuram entender melhor as nuances de cada pessoa, né, entender o ser humano que está por trás daqueles números que estão sendo observados? Continua ele. Como nossos principais saberes se perpetuaram hemiplégicos. Né? Hemiplégicos é um tipo de paralisia, geralmente que se tem depois de um AVC, que é muito drástico, só que paralisa só metade do corpo, um lado, o esquerdo ou a direita do corpo da pessoa. Né? Então está dizendo que como é que a gente pode, né? Se a gente é da humanas, a gente tem o nosso lado direito paralisado, a gente não sabe usar o nosso lado direito se a gente é da esquerda, né? Das humanas. Se a gente é das exatas ou da direita, a gente não sabe usar o nosso lado esquerdo, o nosso lado mais humano. Como é que pode a gente ter chegado nesse ponto? Né? Aí ele continua, fazê-los aprender a caminhar com os dois pés, a utilizar as duas mãos, me parece ser um dever da filosofia. Você sabe, a filosofia mestiça designa os corpos complementados de canhotos ditos contrariados. É o elogio dos mestiços e das misturas que causam horror aos filósofos da pureza. Tá? Na aula da semana que vem eu explico melhor para vocês o que é essa filosofia mestiça dele, mas é uma proposta essa de complementariedade, né, da gente dar valor para os dois lados, entender os dois lados que tudo tem, e deixar de lado essas filosofias da pureza aí, de que existem verdades absolutas, né, que respondem a todas as questões sobre alguma coisa. Então deixo aqui para vocês, pessoal, como sempre, estourando o meu tempo, nessa nossa discussão, nessa proposta, né, para a nossa discussão
sobre polarização e neutralidade, ou neutralidade e polarização, que a gente vai fazer o debate na nossa próxima quarta-feira, depois de amanhã. Beleza? Agradeço aí para todos que ficaram até agora e fico à disposição aí para tirar dúvidas ou trocar ideias sobre o assunto. Pessoal, obrigado.